Seja bem-vindo ao GenCast. Meu nome é Rony Peterson, eu sou fundador do Método Gen, um método de gestão estratégica para negócios. E o principal objetivo do Método Gen, de todo o trabalho que a gente tem divulgado aqui nas redes, é ensinar os empresários a saírem, né, da posição operacional e irem para uma posição, né, mais estratégica, construir uma empresa mais autossuficiente, que dependa menos dele, e principalmente uma empresa mais lucrativa. E nessa noite eu estou trazendo uma convidada muito especial para falar de um tema que, para mim, é um tema fundamental enquanto gestor, enquanto empresário. Nessa minha caminhada aí, com mais de 20 anos como gestor, um dos pontos que a gente mais teve dificuldade é a contratação de pessoas. E muitas vezes a gente erra muito na contratação de pessoas, porque a gente contrata muito pelas questões técnicas, né, pelo currículo, e muitas vezes esquece das questões comportamentais. Então, quando eu tive acesso a esse conteúdo que ela vai falar aqui nessa noite, isso mudou a minha forma de ver recrutamento, seleção, contratação, integração do colaborador. Então, isso fez uma grande diferença na minha vida profissional, né? Eu vou deixar que ela se apresente daqui a pouquinho, mas o que eu posso dizer é que ela é uma grande parceira do Método Gen, foi participante da primeira turma do Método Gen e depois disso não saiu mais. Apoiou praticamente todas as turmas do Método Gen, né? E dentro de sala fez uma parceria muito legal e hoje já atendeu várias empresas de participantes do Método Gen, está atendendo empresas que treinaram conosco, né? E ela é especialista nessa área, né, de recrutamento, seleção, recursos humanos e principalmente perfil comportamental, que é o tema que nós vamos falar nessa noite. Então, o que nós vamos trabalhar nessa noite? Como você, empresário, inclusive de uma pequena empresa, pode melhorar a contratação dos seus profissionais a partir de uma ferramenta que é traçar o perfil comportamental das pessoas que você está contratando ou até do time que está hoje. Mas eu quero deixar ela se apresentar para depois a gente entrar no tema. A palavra é sua, minha amiga. Boa noite. Eu sou Célia Cristina dos Santos, eu sou consultora em recursos humanos. Atuo na área há mais de 20 anos, sou douradense, né? Comecei minha trajetória profissional aqui em Dourados, tive oportunidade de trabalhar em algumas grandes empresas, trabalhei onde me despertou para a área de recursos humanos foi na empresa Força Nova, ali em meados de 94, legal, mais ou menos, onde eu tive contato com todo aquele boom de qualidade total, essa parte de treinamentos, e eu me interessei. Depois eu tive a oportunidade, ainda trabalhei na Ambev aqui, e depois fui para Curitiba. E lá foi onde eu me formei em gestão de recursos humanos. Lá foi onde eu atuei em duas grandes empresas. Uma representante da marca Kimberly-Clark, que atendia toda a região sul do país. E uma outra empresa chamada SA Banco, onde eu tive contato, assim, completo da área de recursos humanos, porque eu entrei justamente para fazer a implantação desse departamento na empresa. Uau! A empresa ela já tinha a parte de DP, mas como eles eram prestadores de serviço para o HSBC, e para ser prestador de serviço para eles, precisariam ter a certificação da ISO. E aí eu digo que foi o grande boom na minha carreira, porque eu juntei... Foi preciso juntar, né, tanto o conhecimento da área de recursos humanos com o conhecimento da ISO. Porque precisava certificar o departamento. E ali foi onde realmente eu vivenciei tanto a parte mais operacional, a parte de departamento pessoal, mas a parte de gestão também, de implantação de processos, de treinamentos, toda a parte de recrutamento, seleção, estruturar tudo isso para que a empresa fosse certificada e pudesse prestar serviço. Fiquei em torno de 10 anos em Curitiba, depois retornei a Dourados, isso em 2013. E assim que eu cheguei, eu tive a oportunidade de trabalhar na Corpal, uma empresa conhecida, a incorporadora na nossa cidade. E, na época, eles estavam justamente fazendo a implantação do Departamento de Recursos Humanos. Olha só. Ali também foi um passo muito importante na minha carreira, porque, além de toda a parte de gestão e de DP, nós ainda fizemos a implantação de um software de RH. De RH. Isso, foi na época que nós fizemos a implantação do TOTUS, que, para mim, também me abriu muito a mente com relação à gestão de pessoas. Uma das maiores empresas da América Latina, inclusive, de software, por sinal. Diga-se de passagem. Então, assim, tive boas escolas nessa área. E em todo esse tempo, atuando na parte de gestão, contratação, recrutamento e seleção, integração de colaborador, treinamento, desenvolvimento, áreas mais, vamos dizer, mais burocráticas que também são necessárias para o RH. E o que tornou minha paixão, que é a parte de perfil comportamental.
Porque para fazer uma boa gestão é preciso conhecer o perfil comportamental. Seja na contratação, seja no desenvolvimento daquele colaborador dentro da organização, seja até mesmo em alguns casos de transição de carreira, que a gente também apoia, é necessário e faz toda a diferença o conhecimento em perfil comportamental. Nossa, muito legal. E depois de tudo isso, depois da Corpal, eu tive a oportunidade de trabalhar também em uma outra grande imobiliária da cidade, a VGM, também no mesmo processo de implantação. Sempre estou tive a oportunidade, né, de estar em implantações de departamentos de recursos humanos. E já faz 3 anos que eu estou com a minha empresa, a Uma Consultoria em RH, onde eu presto consultoria para empresas, desde empresas de pequeno porte, com 4, 5 colaboradores, até empresas com 250, 300 colaboradores, como eu já tive a oportunidade de atender. Fazendo justamente isso, ajudando a transformar. Porque na nossa realidade é muito comum as empresas terem o departamento pessoal e algumas ações pontuais de gestão. E aí a gente entra com toda a implantação de processo, mas depois a gente fala um pouquinho do que a Uma faz. Você falou de departamento pessoal, me veio uma memória aqui. Quando eu trabalhei no frigorífico, isso em 99 até 2002, mais ou menos, 2002, 2003, foi esse período aí. Lá só tinha o DP, a gente chamava de DP, departamento pessoal. E basicamente era um departamento que era responsável para contratar, cuidar da parte de férias, horas extras, rodar folha e tal. Mas era isso. Sociais. Era isso, né? Tanto é que eu desenvolvi na época, né? Foi minha primeira grande empresa como cliente, eu desenvolvi o software de ponto eletrônico. E rodava no DP, então eu tinha muito contato com o pessoal do DP. E naquela época não se falava muito em recursos humanos, né? Até um tempo depois foi trocando esse nome, né? Hoje quase não se usa mais RH. Então, tem empresa que chama departamento de gente, departamento de pessoas, gente e gestão, ou people, né? O departamento de people, né? Então, assim, isso foi mudando ao longo do caminho, né? Mas, de alguma maneira, é o departamento responsável para cuidar, né, desse time, de fazer com que eles performem da melhor maneira e com qualidade também de vida. Né? Não é só contratou, não deu certo, manda embora. O departamento de recursos humanos também está ligado a evoluir as pessoas dentro do negócio. Né? Exato. Mas vamos lá, você falou que você teve um contato em algum momento da tua história, né, com a questão do perfil comportamental. E eu tive, né, esse contato lá atrás, né, e o que eu percebo? Né? Muitas vezes, quem não entende desse conteúdo, ele não sabe da importância que tem isso. Então, eu queria primeiro que você falasse para a nossa audiência assim, o que seria, por exemplo, o perfil comportamental? Antes da gente entrar no teste, né, na questão técnica, o que é um perfil comportamental? Como que funciona isso? A gente já nasce com ele, não nasce, isso vai construindo ao longo da vida, isso muda, não muda? Então, assim, dá uma breve explicação do que é esse perfil comportamental que você falou agora. Isso. O perfil comportamental, ele é definido desde lá da nossa concepção, na verdade. Por quê? Porque existe toda a memória celular, toda a hereditariedade que nós chamamos, que a gente vem da nossa árvore genealógica, dos nossos pais, dos nossos avós. E por isso que é muito comum, às vezes a criança é pequenininha, a gente fala, nossa, mas anda igual o tio, tem o mesmo jeitinho do avô, ou do pai, ou da mãe. Por quê? Porque tem aquilo que nós já herdamos da parte da hereditariedade e todo o meio ao qual nós estamos inseridos, isso também influencia no nosso perfil comportamental. Então, onde nós estudamos, as nossas amizades, os meios culturais, né, a educação em si, ela exerce todo um papel fundamental no nosso perfil comportamental. E com as experiências que nós vamos adquirindo na nossa vida, e cada vez mais os estudos estão comprovando isso, né, desde lá da barriga da mamãe, a gente já ouve, já sente. Então, tudo isso vai transformando, vai mudando o nosso jeito de ser e vai, vamos dizer aí, desenhando o nosso perfil comportamental. Olha só. É muito comum, né, o perfil comportamental, nós temos duas características, 2 dos 4 perfis que são traçados, que são mais fortes. Existem alguns casos que é apenas 1, outros 3, mas aí é um assunto já mais aprofundado. Mas o importante é entender o quê? Que todos nós passamos pelos 4 perfis que existem, né? Foi feito um estudo sobre isso, a gente vai estar falando aí, e dentro desses perfis são essas características
características que são as formas como nós nos comportamos. Então, o perfil comportamental, poderíamos dizer que é a forma como a gente se comporta. Como nós reagimos às situações. Como reagimos às situações, né? Exato. Então, assim, a pessoa que é um pouquinho mais estressada, a pessoa que é um pouquinho mais calma, a pessoa que é um pouquinho mais organizada, isso está ligado ao perfil comportamental dela. Exatamente. Isso faz parte ali do seu perfil comportamental. Legal. Algumas atitudes que até às vezes a gente não entende, né? Ah, mas por que eu sou assim? Tudo isso tem a ver ali com o seu perfil. Entendi. E é um assunto apaixonante, diga-se de passagem. E aí é legal, gente, porque a gente vai falar de uma das teorias que talvez é a mais famosa e a mais utilizada no mundo da gestão, no mundo corporativo, mas existem N teorias, né, de que de alguma maneira a gente classifica os seres humanos a partir de um comportamento. Exato. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu penso que foi ali mais ou menos em 2005, 2006, eu estava iniciando uma escola de liderança na igreja, eu trabalhava com jovens, eu era líder de jovens, estava iniciando uma escola de liderança na igreja, e eu tinha ido para Campo Grande visitar uma comadre minha, e ela sempre também estudiosa demais, lia muito, ela falou, Rony, já ouviu falar no DISC? Falei, não. Ela falou, isso aqui vai mudar a forma como você vai enxergar os jovens lá da igreja. Nessa época eu já tinha empresa, era uma empresa pequena, mas eu era muito técnico, né? Igual eu contei no outro episódio aqui com os meninos do podcast. E aí eu era muito técnico, então eu não era uma pessoa muito focado em pessoas na minha empresa. Mas na igreja eu tinha, né, essa liderança. E ela falou, vamos fazer um teste aqui. Daí ela pegou uma folha. Gente, ela pegou literalmente uma folha. Sim. Uma folha que tinha ali 15 perguntinhas básicas e falou assim, ó, lê e vai marcando em ordem de importância o que mais parece com você de 1 a 4 nessas 4 colunas. Foi isso que eu fiz. E aí eu fiz rapidinho ali, eu falei lá, eu penso que eu sou assim, eu penso que eu gosto de me vestir assim, eu penso que eu gosto de reagir assim. Fui colocando aquilo que eu acreditava que eu era, no final ela pegou um gabaritozinho e falou, ó, na época ela falou assim, ó, o teu perfil, né, dos 4, deu dominante acima da linha média e os outros 3 abaixo. Ela falou, vamos ver o que significa isso. Daí ela pegou uma apostila. Sim. E aí, era uma apostila que na época, né, é bem legal isso, depois eu quero te passar esse material que eu tenho salvo até hoje. Era uma apostila que pegava o perfil DISC e trazia uma visão com os personagens bíblicos. Olha, que bacana. Aí, por exemplo, o D puro era chamado de visionário. Sim. Aí você ia lá para visionário, dele dizia quem eram os personagens bíblicos, qual era o comportamento deles, né, na Bíblia. E aí vinha trazendo pontos fortes, pontos limitantes, pontos fracos e tal. E, cara, na hora que eu li aquilo, eu falei, cara, isso aqui tá me descrevendo, é exatamente como eu reajo no dia a dia. E eu achei aquilo fenomenal. Sim. E aí, depois daquele que eu passei a fazer, toda vez que entrava os alunos na escola de liderança, no primeiro dia da escola de liderança, eu traçava o perfil de todo mundo com aquele mesmo teste. Sim. E aí, ali, a gente ia entendendo, ó, esse daqui é uma pessoa mais influente, talvez faz mais sentido ali pro determinado... Na igreja chama ministério, mas é um serviço. Pro determinado serviço na igreja. Ah, esse aqui é uma pessoa, né, que tem mais características de liderança. Então, assim, e o João Henrique, inclusive, que é parceiro nosso no Método GEM, já estava comigo nessa época na igreja e a gente fazia isso junto. Então a gente vinha traçando e meio que separando ali as pessoas de acordo com o perfil para ver se a gente conseguia encaixar elas melhor na igreja. Só que isso foi algo bem pontual para o momento da igreja. Isso só foi voltar à tona para mim lá na frente, quando eu percebi que eu precisava melhorar meu recrutamento e seleção. Então, eu falei de uma palavrinha que é DISC. Eu quero que a Célia explique assim rapidamente o que é esse DISC, o que seria isso. O DISC, ele foi criado por um psicólogo americano, Marlon Marston, em mais ou menos 1928. Ele já vinha estudando, né, sobre o comportamento humano, ele fazia pesquisa, ele e a esposa dele era psicóloga também, e eles desenvolviam várias pesquisas na área do comportamento. E aí ele foi observando que existiam características que eram muito fortes, né? Sim, e aí ele classificou essas características em 4 perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. A palavra diz que é a abreviação dessas palavras em inglês, né? Do inglês. Isso. Então seriam 4, né? 4. D-I-S-C. Isso. Que basicamente, se a gente fosse traduzir dominante, influente, estável e analítico. Beleza. Exatamente. A gente não vai trazer os nomes em inglês aqui pra gente não passar vergonha. É isso. Vamos manter no português que a gente se garante, né? E aí, baseado nesse estudo, eles começaram a expandir e a fazer esses testes com as pessoas e foi vendo que realmente correspondia. Como eu disse no início, todos nós apresentamos características dos 4 perfis. Dos 4. Exato. Porém,
Cada pessoa, devido àquilo, como eu disse antes, às suas experiências, a sua vivência, vai desenvolver mais ou menos de um ou outro perfil. E aí, por isso, é tão importante fazer o teste. E aí, o Marlon Márcio, ele criou esse teste. E hoje, no Brasil, existem várias plataformas, né, que fazem esse teste. Isso. Se a gente for procurar, é lógico, você encontra teste gratuito, tudo. Mas existem algumas plataformas que trazem uma riqueza muito grande de informações e mais confiabilidade, né, no resultado do teste. O primeiro teste que eu fiz foi muito parecido com o seu. Foi no papelzinho ali, manual. E foi muito interessante, porque o resultado quando eu olhei, eu falei, não, eu não sou isso aqui não, isso aqui tá errado. Porque o meu também deu dominante lá em cima. E eu não queria, porque eu conhecia um pouquinho das características. Eu falei, não, imagina, eu não sou dominante, né? Mas aquilo, na minha, né, até mesmo na minha inocência de não conhecer. Porque às vezes a gente tem uma tendência, às vezes, de olhar só os pontos limitantes. Você falou, o teste tá errado. Tá errado. Não, eu falei mesmo. Aí eu lembro que a pessoa que acompanhava, eu falei, não, isso aqui tá errado, eu vou fazer de novo. E aí uma característica também que é muito importante, que eu gosto de ressaltar, é que é importante quando você vai responder um teste DISC, você colocar como realmente você é e não como você gostaria de ser. Aí porque faz dá toda... errado, né? Dá errado. Acontece isso, né? Que fala, mas como se faz um teste? Nós somos milhões de pessoas diferentes. Por exemplo, o teste DISC mesmo, ele é utilizado em mais de 38 países. Então, assim, como consegue classificar no mundo inteiro em 4 perfis as pessoas? Porque as características são muito parecidas. Eu falo que o ser humano é igual em todo lugar, né? Em todo lugar. Pessoas são pessoas, né? Mas, assim, quanto mais próximo da realidade, quanto mais verdadeira for a sua resposta, com certeza, mais exata vai ser ali o delineado do seu perfil. E aí, quando você entra nas características, que você entra ali nos pormenores, na explicação, você fala, caramba, isso aqui sou eu. Sou eu. Isso aqui sou eu. É muito legal, né? É muito interessante. Quando você tem o contato pela primeira vez, é muito impactante. Dentro do trabalho que eu faço nas empresas, a gente aplica isso para todas as pessoas. Da faxineira, eu costumo dizer, a quem limpa o chão, a quem assina o cheque, passa pelo teste. E aí, é interessante quando as pessoas pegam e falam, caramba, isso aqui sou eu mesmo. Olha que legal. E aí, ela... dá essa visibilidade também, principalmente nos pontos fortes, naquilo que nós somos bons e somos muito bons e que a gente precisa reforçar, né? Reforçar, potencializar, dar crédito mesmo. Que a gente fica, será que eu sou bom mesmo? E o teste ele traz ali. E é claro, os pontos limitantes, onde a gente precisa se desenvolver, onde a gente pode melhorar. E assim, como eu disse, algumas plataformas trazem uma riqueza de informação que é fantástica. Sim. Até mesmo em quais profissões você melhor se adapta. Qual o ambiente ideal para você trabalhar, dependendo do seu perfil. Como que você gosta de se comunicar. Quais são as palavras motivadoras. Olha que riqueza. Quando você fala a nível de gestão, é uma riqueza muito grande. Você olhar para a sua equipe e saber, olha, como que eu posso conversar com esse, como que eu posso motivar esse outro. Então, assim, é apaixonante. Esse ponto é muito legal. E, gente, ó, eu até puxei aqui para poder trazer, né, esse William Moulton Marston aqui. Ele criou, né, a ferramenta na década de 70. Isso, exatamente. Nós estamos falando em 50 anos. Né? Ou seja, é um teste provado ao longo do tempo. Então, assim, isso daí é balela. Não, isso tem 50 anos, é utilizado nas maiores empresas do mundo. Sim. Né? Em mais de, como a Célia falou, em mais de 30 países, 38 países, Sim. que utilizam o DISC como um teste para recrutamento e seleção. E aí, você falou assim, os motivadores. Eu quero pegar esse gancho que eu acho que é legal. Às vezes você, gestor, está pensando assim, por que quando eu trato com o fulano de uma maneira e com o Beltrano da mesma maneira, com o fulano funciona e com o Beltrano não funciona? Por que com o João ele motiva quando eu falo com ele, que eu falo, vamos, vai pra cima e tal, aí eu falo com a Maria, na hora que eu pressiono ela trava e não vai? Por que isso acontece? Por que com um aquela motivação funciona e com o outro não? Aí que tá a diferença do perfil, entendeu? Até teve um empresário que eu tava atendendo, ele disse assim, caramba, eu peguei, comprei uma TV, não sei quantas polegadas e sorteei. A pessoa ganhou, 5 minutos depois ela tinha vendido. Eu falei, como assim? Né? Mas por quê? Porque para aquele perfil não era aquilo que motivava. Não é aquilo que motivava. E você ter essa clareza do que realmente motiva a sua equipe, ter essa clareza de quais são os pontos fortes que as pessoas que você tem dentro da sua equipe tem, isso potencializa muito mais. Porque quando a pessoa ela está no lugar certo, ela está no ambiente adequado, ela produz muito mais, porque aquilo é muito leve para ela.
Então, ela consegue fazer... Por exemplo, quando você pega um perfil aí mais dominante e você tranca ele numa sala, com papel, o tempo todo, onde ele não tem competitividade nenhuma... Primeiro que o dominante, ele vai passar 2 semanas, ele vai virar pra você e falar, olha, muito obrigado, mas eu tô indo. Tô indo. Ele não fica. Ele nem vai se arrastar por ali, não. Não, e ele não vai sofrer com isso não, tá? Ele não vai ter nenhum trabalho em vista, não vai... E ele já vai sair. Por quê? Porque isso não motiva. O dominante, ele é extremamente motivado pelo desafio. Ele quer ser desafiado. Exato. Ele compete com o outro e com ele mesmo. Eu brinco e digo assim, o dominante é aquele cara que sai de casa e gasta 10 minutos no perfil pro trabalho. Aí ele acorda no outro dia e fala, não, mas 10 minutos é muito, hoje eu vou gastar 9. E ele vai indo, aí ele gastou 9, ele fala, eu vou diminuir para 7. E ele tem essa loucura. Ele tem essa facilidade de competir com ele mesmo. Sim. E aí, como aproveitar isso dentro da empresa? Aí que eu vejo assim que a grande contribuição do conhecimento do perfil comportamental é, poxa, se ele tem essa característica, onde é melhor? Onde eu consigo extrair mais disso e usar a benefício, né, da empresa, do meu negócio. Porque isso também, às vezes, pode dizer assim, mas aí você está usando as pessoas. Não, porque isso vai também vai deixar ele se sentir realizado. Realizado como pessoa, como profissional. E isso que é o bacana também. É um conceito que a gente trabalha no Método GEM, que é você ter as pessoas certas nos lugares certos. Exato. Então, assim, o que é a pessoa certa? Inclusive, esse conceito não é meu. Esse conceito é de um livro muito interessante, que é o Empresas Feitas para Vencer. Ele vai dizer o seguinte, né? O autor vai dizer, o Jim Collins, ele vai dizer assim, as pessoas certas são as pessoas que têm os valores e os comportamentos que você espera que ela tenha de acordo com os valores da empresa. Sim. E estar no lugar certo, ela estar naquela função onde ela quer estar, que ela sabe fazer aquilo, que ela performa, que ela tem resultado. Sim. Então, às vezes, né? Eu dou sempre esse exemplo em sala de aula, você falou agora, às vezes você encaixa, a pessoa é muito boa, mas está no lugar errado. Às vezes você pega aquele técnico, que é uma pessoa excelente, né? Tecnicamente é muito bom, aquela pessoa detalhista, aquela pessoa que domina o produto ou serviço da tua empresa. E aí você tá precisando pôr alguém, às vezes, na venda, no comercial. Você fala assim, vou pegar meu melhor técnico aqui, já que ele domina, ele vai ser um excelente vendedor, porque ele vai saber falar do produto como ninguém, ou do serviço como ninguém. Aí você pega uma pessoa que, às vezes, era extremamente, talvez, analítica, isso. Que é a pessoa que é perfeita, como você falou, para às vezes trabalhar numa sala trancada com agenda metódica e falar assim, agora você vai vender, agora você vai bater porta a porta, agora você vai ouvir um monte de gente falar não. O que vai acontecer muitas vezes? Você vai perder o teu melhor técnico. Você vai pôr na venda, ele não vai performar, ele não vai ficar satisfeito. Não estou dizendo que técnico não, que analítico não funciona para vender, a gente vai falar daqui a pouco disso. Isso. Mas às vezes, se a tua venda exige uma dominância maior, ele não vai performar. Uma velocidade, uma competitividade, né? Uma capacidade de ouvir o não e falar, beleza, vamos pro próximo. E às vezes um analítico vai ouvir um não e vai travar. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo em uma das minhas empresas, que era extremamente analítico, e aí eu precisava que ele fosse dominante, porque ele estava no departamento comercial. E desde o primeiro dia, eu sabia que ele era analítico, eu ainda falei para ele assim, eu vou te contratar por conta da experiência que você teve na outra empresa, mas não é o perfil que eu queria. E ele falou, tudo bem, eu entendo. Mas, enfim, não deu certo. Travava. A pessoa falava não, ela não tinha coragem, né? Essa pessoa não tinha coragem de vencer a objeção. Por quê? Porque não era o perfil que eu precisava para aquela vaga. Exatamente. Agora, tem 15 dias, eu fiz uma atualização da minha especialização, porque de tempos em tempos a gente também precisa, né? Fazer o treinador é o que mais treina. Tem que treinar, né? E eu fiz essa atualização na minha capacitação em leitura, em devolutiva de teste de perfil comportamental, e eu achei muito interessante. O motivo pelo qual esse vendedor não performou, esse analítico, né, do perfil analítico, é por quê? Porque ele batia de encontro com o principal medo dele. O principal medo do perfil analítico é a rejeição. Nossa, e quando ele não consegue vender, ele acha que é ele o problema. Exatamente, e aí trava. E aí, às vezes, ele precisa de 1 dia, 2 dias, 1 semana para ele ter coragem novamente, porque ele precisa lidar internamente com aquilo. E aí ele trava, ele não consegue. A gente diz assim que o analítico ele é muito bom na parte de vendas quando são vendas mais técnicas. Então, por exemplo, quando se fala na área de software, né? Você deve saber disso. Funciona super bem. Eu tenho um analítico lá na minha empresa de software. Né? Porque às vezes ele vai fazer uma ponta também. Talvez não seja ele que vai dar o checkmate da venda, talvez não seja ele que vai fazer os fechamentos, mas ele vai trazer toda a explicação do produto como ninguém.
E aí você saber utilizar isso jamais você traz a pepita de ouro ali. Porque vai ser uma pessoa que vai explicar com todos os detalhes, com toda a riqueza de informação que uma venda técnica precisa. Sim. A gente precisa ter essa consciência também dessas diferenças e ver por que de repente um dominante não consegue ir tão profundo numa venda técnica, porque também não é a área dele. E aí quando você vai vendo esses desenhos de perfil, vai encaixando nas áreas, vai fazendo sentido. E você, lógico, vai tendo performance muito maiores, muito mais fortes, muito mais agressivas dentro da sua empresa. Então é muito interessante quando você consegue fazer esse diagnóstico, essa leitura. Eu digo que quando a empresa ela para e faz os testes de perfil na equipe, ela cria como que um mapa para que ela saiba trilhar pelos seus talentos que ela tem ali dentro. De repente é só uma questão de realocar o time e vai performar muito mais e as pessoas vão ficar mais felizes, inclusive. Sim, Rony, eu tenho N experiências que eu poderia trazer como exemplo. Vou trazer uma bem recente. Vou trazer uma bem recente. Eu atendo uma empresa na área de internet, aqui numa cidade da região. E nós tínhamos um colaborador que o perfil dele era analítico dominante. E ele estava na área... Analítico mais alto. Um analítico mais alto. Analítico dominante, isso mesmo. E ele estava trabalhando no setor de suporte. E aí o empresário chegou para mim e falou, olha, eu tenho essa pessoa super engajado com a cultura da empresa, ele já está aqui com a gente há 6 meses, gosto demais dele, mas ele chegou no limite dele. Ele não consegue performar mais, a gente precisa de mais entrega. E o que eu faço agora? Eu falei, vamos fazer um teste de perfil para a gente ver o que a gente pode fazer. Quando ele fez o teste, e aí é muito legal, porque é muito rápido. Fala assim, é na hora. É na hora. A pessoa, ele fez o teste que a gente olhou o resultado. Eu falei, tá aqui. E eles tinham justamente um desafio na área de estoque, que era uma área que precisava instituir controles, organização, porque ficava tudo meio assim, jogado ali, sabe? E a gente sabe, estoque é ativo, é dinheiro parado, né? Então precisa cuidar. E aí eu falei, olha... E ele tinha falado, olha, eu pensei em colocar ele no estoque. Eu falei, a melhor alternativa que você tem. E tá aqui o motivo. E aí eu fui mostrando para ele. Olha, ele vai ter essa capacidade de olhar, de colocar todos os controles. Ele vai cuidar rigorosamente desses controles. E aí o lado dominante dele ia ajudar nessa questão de lidar com as pessoas. Firme também, de ser firme, para não deixar esse estoque bagunçar, para as pessoas não pegar de qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, em 15 dias, Rony, a gente fez a troca. Eu chamei ele para conversar, expliquei. Falei para ele um pouquinho das características, falei da nova oportunidade, se ele queria... Os olhinhos dele brilharam na hora. É muito gostoso isso, sabe? E em 15 dias o menino tinha transformado o estoque da empresa. Hoje, eles estão passando por um processo de reforma e eu estive lá hoje à tarde e uma das funcionárias estava comentando comigo, olha, a gente já está construindo a parte de estoque, a gente já está vendo as prateleiras, isso aqui. E ele super envolvido e assim... Pensa na organização. Mesmo nesse período de mudanças, você chega lá tudo organizado, tudo no lugar, com controle, sabe onde estão os equipamentos. Olha, é fantástico. E ele super feliz. E aí eu fui conversar com ele, né? E aí, como que você tá? Como que foi? Ele falou, olha, hoje eu me sinto feliz no que eu faço. Um jovem de 22 anos. E ele não estava no lugar errado, porque o suporte também é uma área que precisa de pessoas analíticas. Olha que interessante. Ele já estava numa vaga que talvez já aproveitava o potencial dele, mas era uma vaga que não tinha muito como ele crescer mais dentro do negócio. Então, só de olhar para o perfil, falou, ok, aonde que a gente pode pôr ele? Numa vaga que ele vai poder crescer e que precisa dessas características. Isso, e principalmente como ele já tinha a cultura da empresa, isso foi muito rápido. Ele já conhecia, porque como ele estava na outra ponta, ele estava lá no suporte, então ele já conhecia também de toda a logística, de como funcionava. Quando ele chegou para a área técnica ali, ele dominou com muita tranquilidade. Então, assim, e sem contar que quando você trabalha naquilo que você gosta, fazendo... Gente, todo mundo passa por isso. Quando você faz o que você gosta, você produz muito mais. Muito mais. E o seu nível de qualidade de entrega nem se compara. Olha então, assim, eu tenho esse exemplo porque tá quentinho, sabe? Fresquinho agora, acabou de acontecer isso, tem em torno de um mês e pouquinho. E aí é muito bacana você ver assim, olha, um ajuste que você faz. Um ajuste que você faz ali, de realocar alguém, de olhar para aquela pessoa, para o perfil comportamental dela e ver, poxa, em que área ela pode produzir melhor? Que área que eu estou precisando? E ele tinha essa necessidade. Então, eu estava ali. A gente juntou a necessidade com a oportunidade. O perfil adequado e
E você que está nos ouvindo aí, você que é gestor, que é empresário, empresária, você sabe o desafio que é encontrar pessoas para contratar hoje. Sim. Então, assim, cada dia que passa está cada vez mais difícil de encontrar pessoas, principalmente mais capacitadas. Sim. Né? As pessoas que têm uma capacitação técnica maior, elas já estão bem empregadas, a maior parte delas. É muito raro você encontrar uma pessoa desempregada que tem capacidade técnica e avançada. Sim. Então, para pensar. Muitas vezes você tem a pessoa dentro do teu negócio, mas você não está conseguindo enxergar porque você não sabe que aquele é o perfil para aquela vaga. Eu costumo dizer assim, nunca troque alguém de posição sem ter certeza que para aquela vaga que ela vai encaixar. Principalmente quando você quer tirar vendedor e levar para gerência. Você quer pegar alguém e levar para venda. Você quer pegar alguém que era do técnico e levar para o financeiro. Você quer tirar alguém do financeiro e levar para RH. Então, assim, às vezes você fala, mas eu preciso de alguém, essa pessoa está tanto tempo comigo, essa pessoa é de confiança, eu precisava levar ela para outro cargo. Aí você leva e ela não performa. E muitas vezes você ainda fica com o abacaxi na mão, porque às vezes você tem que demitir. Porque às vezes você não consegue voltar, já colocou outra pessoa no cargo, a pessoa não quer voltar ao cargo, e às vezes você acaba perdendo. Então, nós gestores, muitas vezes, quando a gente vai contratar, a gente olha só para currículo. Exato. E no currículo só tem... Conhecimento técnico, né? Técnico. Estudou em tal escola, fez tal curso, trabalhou em tal local. Fez esses treinamentos. Ok. Às vezes a gente olha para um currículo e é lindo. Sim. Eu falo isso direto. Às vezes eu olho para nossa, cara, essa pessoa vai dar super certo. Com 30 dias de experiência, eu já quero mandar embora antes de finalizar o período de experiência. Por quê? Porque os comportamentos dela não são adequados para o cargo que eu precisava. Exato. E por que isso acontece? Porque a gente contrata por capacidade técnica e demite por incompetência emocional e comportamental. Exato. Agora, se a gente já fizesse esse filtro na hora que vai contratar, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, na hora de contratar, o quanto isso poderia ser diferente. Então, fala um pouquinho assim, se a gente fosse pensar, para quem está nos ouvindo, pensando agora na contratação, depois a gente volta para o time, na contratação, o que seria o ideal, né, pensando nessa questão do teste comportamental? Qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer o desenho correto da vaga, você ter clareza do que você precisa naquele momento. Uhum. Quais são os conhecimentos técnicos, quais são as principais habilidades, entender o que aquela pessoa vai fazer e, olhando para tudo isso, que perfil vai ser mais adequado. Então, talvez você esteja pensando, sério, mas eu não sei nem qual é o meu perfil. Então, se alguém vai começar, vai tomar ciência agora desse conhecimento, a minha sugestão é, faça primeiro o seu teste. Passe pelo teste, a devolutiva, uma boa devolutiva, onde vai te ampliar, porque o teste ele traz ali, às vezes, um resultado. Eu trabalho com uma plataforma, né, do Rio Grande do Sul, que eu sou credenciada, e assim, eu tenho teste que tem devolutiva de 10 páginas, tenho teste de 19 páginas e tenho teste de quase 40 páginas, que é um perfil mais gerencial, e aí para alguns tipos de vagas a gente trabalha esses testes. Mas faça você, gestor, o seu teste para que você entenda, conheça o seu perfil, porque quando a gente conhece o nosso perfil, Rony, é muito engraçado, porque você faz o teste, você toma ciência um pouquinho ali dos 4 perfis, você bate o olho nas pessoas e fala, esse aqui, esse é um dominante, esse é influente. E então, assim, vai te dando essa clareza, para que, no momento do seu processo seletivo, na hora que você senta com o seu RH, que vocês vão desenhar, poxa, essa vaga precisa dessas características comportamentais. Em qual perfil tem elas? Neste perfil e neste aqui tem. Então, nós vamos buscar pessoas que estão dentro desse perfil. Porque, às vezes, você vai e o currículo é maravilhoso, como você mesmo disse. Todos os conhecimentos técnicos, pós-graduação, mas chega ali, ela não tem a desenvoltura que ela precisa para aquela área. Por quê? Porque o perfil dela não está adequado. Então, esse levantamento inicial ele é fundamental para garantir muito mais êxito. Eu tenho uma parceira nossa do GEM, a Tati, né, que eu faço todo o processo seletivo dela da área de vendas, já 100% passou comigo pelo processo seletivo. E dos pontos fundamentais no processo seletivo é olhar justamente o perfil. E nós já fizemos esse teste de contratar alguém. Não, mas ele é muito bom. O currículo dele é bom. Ele é bom. Eu já fiz isso, gente. Não. Esse teste, de repente, pode ser que nesse não dê certo. Gente, lógico, o teste ele não serve para criar estereótipos. Não. Todos nós temos possibilidades de crescer, de desenvolver. Mas tem aquilo que é nato, que está ali dentro da gente que grita. Até quando você falava antes aí, eu me lembrei da minha trajetória.
Porque quando eu falei no início que eu trabalhei na Força Nova, e eu trabalhei no financeiro. Nossa, meu perfil, mão de ferro, meu perfil é influente e estável. Depois que você conheceu os perfis comportamentais, você vai ver assim que eu tava um peixe fora d'água. Mas assim, naquele momento eu precisava do trabalho, era a oportunidade que eu tinha e eu fui fazer. Célia, hoje olhando com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, qual que era a minha diferença dos meus colegas? Que com certeza, quando eu olho para eles hoje, eu falo, eles tinham um perfil, acho que eu que não tinha. Muitas vezes relatórios, trabalhos que os meus colegas levavam em torno de 1 hora para entregar, eu precisava pelo menos de 1h30. Porque a minha mais tempo, porque não era uma aptidão sua natural. Exatamente. O influente, ele tem muita dificuldade com números, com dados, com parte mais técnica, que necessita uma profundidade maior de conhecimentos. E eu trabalhei por quase 2 anos. E aí é importante a gente trazer isso, porque às vezes a gente olha para o nosso quadro, tem colaborador que às vezes está ali, mas aí começa a adoecer. Começa a não performar. E tudo isso você vai olhar, você coloca um teste de perfil comportamental, você fala, putz, tá ali. Tá ali. Por quê? Eu realmente e aí chegou um momento em que eu falei, olha, muito bom, mas para mim não dá. E aí, quando eu tive essa coragem de dar esse passo, de buscar e falar, não, é RH que eu quero. É isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu gosto. Foi preciso ter essa coragem de dar esse passo. E aí, eu fui em busca. E tanto é que, assim, hoje eu falo que eu não trabalho. Eu vivo daquilo que eu mais amo fazer. Tá vendo? Então, assim, às vezes eu fico com a jornada dupla, tripla, vou das 7 da manhã às 11 da noite. Mas para mim é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação. Por quê? Porque dentro da minha área de atuação. Quando a gente olha lá nos quadros, porque um dos testes que eu utilizo, ele traz as profissões às quais aquele perfil se adequa melhor. E o meu tá lá, entre influente e estável, gerente de RH. É muito então, legal isso, cara. Aí você fala assim, poxa, realmente, aí faz sentido muita coisa. O Você meu fala, deu certinho também, cara. Você vê? Eu sou dominante analítico. Exato. Nesse quadro de profissões, olha as 2 profissões que apareceu para mim. Gestão e tecnologia. É justamente os 2 negócios que eu tenho. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, sou bacharel em computação e tenho uma empresa de treinamentos em gestão. Exato. Então, treinamento em gestão. Então, assim, é as 2... E eu sempre fui gestor em todos os negócios. Por isso que eu olho e falo, cara, por isso que eu me dei tão bem nas vagas que eu tava, nos departamentos que eu tava, porque aquilo era muito prático para mim. Sim. Como eu tenho um dominante bem alto, mas o meu analítico também é bem alto, então quando eu trabalhei no departamento financeiro, eu tirava aquilo de letra. Programar, para mim, tirava de letra. Sim. Cabeça extremamente lógica. Né? Já eu demorei bastante para desenvolver outros comportamentos que me faziam falta para certas posições que eu estava, ou na empresa ou na igreja. Exato. Então, eu tive que desenvolver uma certa influência por conta da oratória, mas às vezes eu não tinha muita paciência com as pessoas que trabalhavam para mim. Então eu falo assim, quem trabalhou para mim em 2010 ali, que eu tava num estresse tremendo quando eu saí da outra empresa e comecei uma empresa do zero, os meus amigos dessa época falam, cara, era insuportável. Sim. Por quê? Porque meu índice de dominância era muito alto, eu não tinha paciência, eu falava, cara, se vira, faz, desenrola, porque é assim que eu faço, por que você não faz? Se eu dou conta, por que você não dá conta, né? E a cabeça do dominante é assim, se ele faz, o outro também tem que fazer. Exatamente, tem algumas coisas assim que me falam, cara, mas você é muito radical. Mas por quê? Porque eu penso assim, cara, se eu dou conta, o outro também dá. Então, só que depois eu fui entender que para liderar, para trazer esse time para perto, para fazer diferente do que eu tinha feito na empresa anterior, eu precisava desenvolver outras habilidades que não estavam nos meus 2 perfis comportamentais principais. Exato. E aí eu acho que é isso que é importante. Não é que você não tem os outros. Sim. Você tem. Só que você pode desenvolver de acordo com o que você tá. Você falou, eu era uma influente... na época era influente dominante. Dominante dentro do financeiro. Porque precisava do analítico. De um analítico eu ali. não tinha. Não tinha. E trabalhava. Não é que não vai dar certo. Exato. É que se você trouxer um analítico, pode ser que dê mais certo ainda ou performe muito mais. Exato. Então vamos pegar aqui os 4 perfis. De forma bem resumida, porque quem quiser esse mais aprofundado, aí depois no final eu vou explicar como é que você faz para ter esse de forma mais aprofundada. Mas vamos lá. O D, de dominante. Então, assim, o que seria as características de um dominante? As características de um dominante o dominante, ele tem até no próprio devolutiva do teste a cor vermelha, que é a cor da intensidade.
Tudo do dominante é muito intenso. O dominante, ele tem muita força. Nós que moramos aqui numa região muito agrícola, eu costumo dizer assim, que o dominante é o trator. É o tratorzão. É o trator. É aquele... Para um dominante, a frase que motiva ele é missão dada, missão cumprida. O dominante, ele vai ir para cima. É aquela pessoa que você tá na sala e fala assim, eu pensei de mudar a disposição dessa mesa. Antes de você acabar de falar, ele já tá arrastando, já tá chamando quem tá próximo para ajudar. Por quê? Porque ele quer fazer. O dominante, ele tem essa necessidade de entrega, de bom fazer. executor. Excelente executor. Se você precisa de algo que... São excelentes empreendedores, porque são destemidos. Eles não Tem muita têm... resiliência, aguenta a pancada. Sim, por que a gente até trouxe já um pouquinho a questão do perfil de venda? Você ter um vendedor dominante é fantástico para sua equipe. Por quê? Porque aquele cara que ele tem 10 visitas para fazer, ele foi na primeira de manhã, ele ganhou um não, ele não vai nem ficar ali. Mas ele quer ir pro próximo, porque ele quer entregar resultado. Então, para ele... E aí, ele se desafia. Hoje eu vendi para 9, amanhã eu vou vender para 11. Ele mesmo vai colocando isso, porque isso o motiva. Então, as características do dominante é de muita força, de capacidade de entrega. Ele quer fazer, ele quer realizar. Uma pessoa enérgica. Enérgica. Ele não tem muita paciência com gente lerda. É verdade. Pessoas muito lerdas, muito devagar. Por exemplo, quando eu vou visitar um cliente, que eu sei que ele é o perfil mais dominante, eu já sei a minha abordagem. Eu já adequo a minha abordagem com ele. Eu tenho que cuidar, porque como eu sou influente, a minha tendência é o quê? É falar, querer... Tá vendo? E eu já tenho que... Opa, Célia, cuida aqui. Por quê? Porque eu sei que o dominante, ele vai falar pra mim, Célia, o que você veio fazer aqui? Eu quero pegar esse ponto, inclusive. Eu tô agora em outubro, não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, mas enfim, agora em outubro desse ano eu vou estar lançando o novo treinamento do GEM, que é o treinamento de vendas de alta performance. Sim. E um dos módulos que eu vou explicar nesse treinamento é como detectar o perfil comportamental de quem está comprando. Porque se você percebe qual é o perfil comportamental de quem está comprando, você adequa a sua comunicação e seu pitch de vendas para ele. Sim. Eu sou dominante. Se o vendedor ficar me enrolando muito, contando muita historinha, eu já começo a bater na mesa, começo a mexer o pé, daqui a pouco eu falo, cara, vai demorar, vai enrolar, dá pra gente fazer mais rápido, tem um compromisso daqui a pouco. Então, quando eu vou vender, porque eu também sou vendedor, como gestor vendedor, adoro vender. Quando eu vou vender, se eu percebo que a pessoa é dominante, eu vou direto no ponto. E aí, o que eu faço? Desafio. Sim. Tá, mas e aí, tuas metas, tá batendo? Não tá batendo por quê? Por que teu time não tá entregando? Você começa a cutucar o dominante, ele já começa a se mexer na carteira. Como assim? Mas você falou pra mim que você não bateu meta, você falou pra mim que a empresa tava bem, mas você acabou de dizer pra mim que não bateu meta. Você tá feliz de não bater meta? Esse dominante, na hora que você estiga ele, que você dá você fala pra ele, aí, você não tá batendo teus desafios, ele vai querer arrumar um jeito de bater o desafio. Aí você entra com o produto, com o serviço. Exato. Então vamos lá, característica do dominante você já falou, é a pessoa mais forte, mais enérgica, bom executor. Bom executor, é aquela pessoa que vai te entregar o que... Ele vai arrancar pedaço dele, mas ele vai te entregar. Vai entregar. Se ele se comprometer com você a te entregar algo, ele vai fazer. Ele não mede esforços para fazer a entrega que ele se compromete. Legal. Então, é aquela pessoa assim, você precisa de que algo aconteça, solta na mão do dominante que ele vai fazer acontecer. Exatamente. Algumas posições ou cargos que, por exemplo, um dominante faria sentido nas empresas, além, às vezes, da posição de dono, né? Que é uma boa parte. Isso, boa parte. Uma boa parte é dominante. Né? Exato. Além disso, né? Pensando agora, você que é dono aí, aonde que um dominante se encaixaria? Não significa que tem que ser só essas posições, tá, gente? Sim. Mas assim, aonde que acha bem, na tua experiência? Isso, olha, área de vendas. Área de vendas é 100%, assim, eles conseguem se adequar muito bem. Áreas que exijam desafios, que tenha desafios. Então, você pega ali uma área de vendas, e aí é importante também você olhar a mescla desse perfil. Porque às vezes, então vou pôr só vendedor dominante? Não. Mas às vezes em outras áreas que também precisa dessa força. Por exemplo, gestão, gente. Gestão precisa ter, ou como primeiro, não que precisa ter, mas ela vai ter muito mais facilidade, né? Vamos corrigir aí. Ela vai ter muito mais facilidade se ela tiver ali, ou como primeiro, ou segundo, o dominante. Porque ele sabe comandar. Sabe aquela criança, Rony, quando tem um grupinho de amigos e que ele chega, ele não é nem o dono da bola. Mas ele chega e fala, o time vai ser fulano e fulano, você vai pra cá, você vai pra cá, e hoje a gente vai brincar disso. Pronto. É um dominante, você observa isso desde... Você observa isso desde criança. E ele faz isso com uma naturalidade incrível. Ele não precisa se esforçar para ele dizer... Você chega num lugar e aí o dominante ele fica ali se segurando.
né? Porque falam para fazer alguma coisa e ninguém puxa a fila. Ele já fica doido, né? Ah, quando você menos pensar, ele já tá ali falando, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso e... Por quê? Porque ele quer entregar. Então, cargos que exijam um pouco mais de iniciativa. De iniciativa, cargos exatamente. que exijam um pouco mais de resiliência. Então, assim, aquele Sim. cargo que nem sempre vai dar certo, mas a pessoa tem que estar pronta, de repente... Que não tem muita rotina. Cargos que não tem, ó, legal, cargos que não tenham tanta rotina. Sim, né? sim. Lembrando que ela acabou de dizer o seguinte, ó, por exemplo, num cargo de gestão, não precisa ser um dominante puro ou ter o dominante Sim. como principal, mas se ele tiver um dominante ali num secundário, Exato. já vai fazer diferença. De repente, Exato. eu não sei se influente dominante é comum ou muito, Sim, muito raro, sim, mas vamos supor, sim. um influente, que é a pessoa que tem capacidade, a gente vai falar daqui a pouco do influente, eu já tô Isso. adiantando aqui, mas que tem mais capacidade de falar, de dialogar e com Isso. uma certa dominância para poder fazer a gestão daquilo. Então, é uma pessoa que às vezes organiza bem e ainda consegue comunicar muito bem. Exatamente. Então, cargos de dominância seriam mais ou menos nessa linha. Isso, Aí nessa você linha. pensa dentro da tua empresa quais as posições que exigem esses comportamentos. Cargos operacionais também. Legal. Cargos operacionais que precisa, sabe, daquela coisa, áreas às vezes de logística, Aí é de legal, estoque, logística, estoque. que precisa fazer acontecer, né? Precisa, o cliente está esperando aquela mercadoria. Não vai pensar muito, Não né? vai pensar, vai executar. Missão dada, missão cumprida. como você Exatamente, exatamente. Legal, Então, então- pro dominante, isso é desafiador e isso motiva ele no dia a dia. falou. E qual que é o ponto negativo ali do dominante? Vai me expor agora, Dominante, gente. o dominante, eu costumo brincar, dizer assim, que o dominante não erra, né, Rony? O dominante comete equívocos. O dominante, ele tem um pouco de dificuldade porque para ele ele tem um medo do erro. O medo do erro. Porque ao errar, ele pode perder a posição. Uhum. Então, esse é o principal medo do dominante. Assim Nem como o medo de errar, mas o medo de perder a posição de que ele perder tinha, a o posição. prestígio ali que ele Exatamente, exatamente. Tanto é que ele vai pra cima, ele acredita, então vai acontecer erros, mas o que importa pra ele é ele não perder o prestígio. Então, assim, o dominante também, ele tem uma dificuldade em falar com as pessoas. Muito direto. Muito direto. Não passa pano. Não, o dominante, tanto é que assim, você chega pra falar com ele, ele vai, vamos logo, vamos direto ao ponto. E aí, quando ele vai falar, e eu ouço quase que 100% dos dominantes assim, poxa, mas eu falei a mesma coisa que fulano e ficou todo mundo bravo comigo. Mas E porque fulano foi o jeito veio... que ele falou. Exatamente. Aí o fulano veio e falou, todo mundo falou, ai, que bom, vamos fazer. Aí o dominante fica louco. E aí a gente diz o quê? Que não é o que ele diz, mas é como ele diz. Guarda essa aí, ó. Como tudo dele é de muita força, de muita intensidade, e é muito legal, que tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o pedir de água. O dominante, se a gente tivesse aqui e ele fosse pedir um copo de água, ele ia dizer assim, ô fulano, traz um copo de água para mim, por favor. E ia continuar o papo aqui comigo. Se o influente fosse pedir, eu vou adiantar já aqui. Adianta. O influente ele ia falar assim, Rony, eu tive um dia hoje cansativo, cara, eu comi um salgado antes de vir pra cá. Contar a história toda. Eu comi um salgado antes de vir pra cá, eu tô com a sede, você consegue uma água pra mim? Ele ia pedir desse jeito. O estável, ele ia pegar e ia dizer assim, Rony, se não for atrapalhar a sua equipe, você pode pedir pra ele trazer uma água? Você pode pedir pra ele trazer uma água pra mim? Já o chefe analítico pedindo água. Fulano, tem um copo na porta direita do armário lá da cozinha. Coloca pra mim, ele cabe 200 ml de água, mas coloca só 190 pra não ter perigo de você derramar. Traz pra mim, por favor. Ele vai nesse... Do detalhe, do né, detalhe. do processo. Então, assim, é muito legal. Que aí você para e fala, caramba, é isso aí. Olha que legal. Então, cada perfil tem o seu jeito. E aí, voltando lá no dominante, porque eu fui adiantando os outros ali, mas porque é muito bom. Sim. E o dominante, ele tem isso, essa questão da força. Ele precisa aprender a medir a força dele, a intensidade, o momento em que ele precisa ser realmente intenso, forte, com essa voz de comando, mas um momento também que ele precisa cuidar, principalmente quando ele é um gestor. Sim. Porque se ele também vai com toda essa força para cima da equipe, a equipe pode não conseguir administrar ali a situação, a informação e, pior, boicotar. Acontece. Que acontece. Acontece. Então, assim, o dominante, ele precisa. Enquanto para o perfil dominante e influente a gente fala calma, respira. Pro perfil lá analítico e estável, a gente fala, bora, gente. Acelera, vamos tirar o pé do chão. Então, assim, o dominante, ele precisa aprender muitas vezes a desacelerar. Ele é muito criativo, ele é muito... Que isso? Imagina, né? Desacelerar? Imagina. Ele é muito criativo, ele quer ver acontecer, porque ele sabe que se ele pegar pra fazer, ele vai fazer acontecer. E olha que legal, você falou um negócio interessante, né? Que você falou assim, ele precisa desacelerar e tal.
só do jeito que a pessoa fala, tom de voz, a energia que ela usa na fala, a velocidade, você já percebe que a pessoa tem um índice de dominância mais alto. Sim. Porque todos os dominantes que eu conheço falam alto. Esse é o primeiro ponto. É difícil a gente falar baixo, né? Sim, sim. Meu pai, por exemplo, meu pai é dominante, acho que puro, né? Eu não fiz o teste disco dele. Mas meu pai, você ouve ele a 50 metros, ele conversando. Então, assim, fala muito alto, fala rápido. Sim. E não é que a gente tá sempre dando ordem, mas sempre parece que tá dando uma ordem. O tom... As pessoas ficam com medo até. Às vezes você tá falando, pra você é natural, mas você tá falando e a pessoa tá achando que você tá mandando ela fazer alguma coisa. É aquela pessoa que tá falando assim, mas eu não tô gritando. É isso aí. É bem assim. Esse é o dominante. Né? Esse é o dominante. Mas a gente tem os pontos positivos. Vocês claro, viram, né? claro. Legal. Então vamos pro influente. O que seria o influente? O influente, vamos lá. O influente é o comunicador, né? É aquela pessoa que ela vai chegar. Eu falo assim, que o influente, ele sai de casa de manhã e fala assim, hoje eu vou chegar quietinho, ninguém vai nem perceber. Ele chega na porta, ele vai tropeçar, ele vai fazer alguma coisa, porque ele é daquele jeito. Então, assim, ele chega no lugar. Impossível não perceber que ele chegou. Esse é o influente. Ele tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de perceber o ambiente, de falar com as pessoas. Então, é uma pessoa, assim, que ela tá sempre preocupada em que todos estejam bem. Ela quer conversar, ela quer trocar ideia. O líder influente é aquele líder que ele sempre vai estar conversando com o outro. Ele tem uma capacidade de convencimento muito grande. Ó, então, muito grande. Capacidade de convencimento. Isso. Fala bem, tem facilidade para falar. Exato. O influente, ele tem a facilidade de expor a ideia dele. Ele tem facilidade de expor o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E ele vai. Você fala para ele assim, e é muito interessante que a gente diz muito isso para os empresários, né? Se você precisa disseminar uma nova ideia, um novo produto, você vai mudar um processo dentro da sua empresa, chama os influentes e conta para eles. Você contou a metade, ele já tá falando assim, caramba, não, vai ser muito bom, vai ser legal. Ele nem sabe toda a história ainda. Compra a ideia facilmente. Ele compra a ideia com facilidade e vende ela nessa mesma facilidade. Então, por isso, assim, que a área de comunicação para o influente é muito tranquila. Porque ele consegue entender e aí ele consegue comunicar isso para o outro. E consegue convencer. Como o próprio nome diz, influenciar o outro na decisão. Um bom influenciador. Um bom influenciador. Então, um influente também poderia ser um bom vendedor. Com certeza. Ah, que legal. Com certeza. Ele precisa ter ali um dominante que vai ajudar, que vai ter essa coisa do ir para cima, porque senão ele fica ali também 2 horas falando com o cliente e sai sem fechar a venda. Ó, então, se você tem um vendedor ali que fala, mas não tá convertendo, pode ser que ele só tenha influência e você precisa treinar um pouco a dominância ajudar dele. a desenvolver as características do dominante. Isso é bem importante. Que é muito comum. Quando a gente fala de fazer o diagnóstico, é justamente... Não é para tipo assim, esse então não tem serve. Dominante, não serve. Não. Porque tem características que você consegue desenvolver. Você consegue desenvolver. Assim como eu não era uma analítica e consegui desenvolver habilidades para desenvolver o papel de um analista, do analítico, a pessoa que não é dominante, ela também consegue desenvolver características do dominante. Como o próprio dominante consegue desenvolver outras características para amenizar. Quando eu fiz a primeira vez, era só dominante. Né? Agora, recentemente, eu fiz 2 vezes o teste em 2 anos. Inclusive, a Célia rodou o último e me deu a devolutiva individual. Foi bem legal. Já tinha um analítico mais elaborado ali, mais acentuado. Isso. Né? E eu percebo que em alguns momentos a minha facilidade de comunicação é porque meu influente às vezes tá alto naquela posição que exige. Então, o influente é uma pessoa que se comunica bem, é uma pessoa que tem capacidade de disseminar ideias muito bem. São bem criativos. São criativos. Então, também um influente poderia ser um bom líder. Com certeza. Ele consegue exercer, assim como o dominante, ele consegue exercer um bom papel de liderança. Ele precisa cuidar dos pontos limitantes dele para que não comprometa a sua liderança, assim como o dominante, assim como qualquer outro. Mas ele tem, sim, facilidade para áreas de gestão também. Então, por exemplo, para áreas que exigem gestão e comunicação. De repente, o influente vai se dar muito bem no marketing, vai se dar muito bem... Exatamente, que eu ia falar. O marketing, a própria venda, como a gente falou. Áreas que necessitem essa comunicação. Atendimento, Rony. Atendimento. Ah, legal. Isso. Boa. Por exemplo, às vezes ali para um suporte. Para um atendimento ao cliente, uma recepção. Uma recepcionista influente... É perfeito. Perfeito. Por quê? Porque ela vai saber se comunicar com o paciente. Às vezes o médico
teve algum imprevisto, ela vai saber ouvir muito bem e comunicar muito bem as informações. Então, assim, tem várias áreas que o influente ele consegue estar muito bem. Na área de gestão de pessoas, por quê? Você tem que estar o tempo inteiro falando. Convencendo, né? Explicando. Trazendo as novas ideias, trazendo as mudanças da empresa. Exatamente. Então, são áreas assim, que o influente ele consegue lidar com muita facilidade. Recursos humanos, gestão, área de marketing, área que possa explorar essa criatividade e essa facilidade de comunicação. Legal. E qual que é o ponto... Vamos lá, os pontos limitantes. Agora vamos lá, vamos falar do... Falou de mim, agora é minha vez. Já logo em seguida, para ninguém ficar exibido, né? Bom, os pontos limitantes do influente. O influente, ele é um pouco indisciplinado. Ele tem dificuldade com disciplina, com regra. Ele é esquecido. Ai, eu já passei. Estabanada, é esquecido. Então, assim, às vezes ele não faz, não é porque ele não quer, ele esquece. Por exemplo, quando eu me percebi como influente estável, e o meu primeiro teste era influente dominante. Como que mudou? Olha só, eu tive que trabalhar as habilidades para que algumas características minhas do dominante meu diminuísse, eu mantesse o meu influente, mas eu trouxesse as características do estável. E isso também, Rony, tem muito a ver com a sua idade. Olha só. Por quê? Porque tem a sua maturidade. Então, a maturidade também nos ajuda nessa, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento das habilidades. Nesse moldar. Desenvolver as outras características. Meu caso, eu trago como exemplo mesmo. O meu primeiro teste era influente dominante. Mas para trabalhar com pessoas, a minha dominância me atrapalhava. Aí você teve que desenvolver. Por quê? Eu era aquela gestora de RH que o funcionário entrava na minha sala e começava a falar umas histórias meio tortas, eu já fuzilava ele no olhar. Eu não tinha tato muitas vezes para falar, porque a minha paciência... O meu influente ia até a altura, mas chegava uma hora que o dominante dava um cacete nele, ó. Colocava ele para correr e aí não tinha... Entendi. E aí eu ia com muita intensidade. E para a área de RH, as pessoas precisam de um acolhimento, precisa, né? Não que você não tenha que exercer a dominância também, mas tem características do perfil estável que precisavam ser trabalhadas em mim. E aí eu precisei, quando eu tive conhecimento disso, e aí foi de uma forma dentro de uma empresa que eu trabalhava, que foi feito esse desenho da liderança, eu ocupava um cargo de gestão, e foi dito para mim com muita clareza. Olha, se você quer continuar na área de gestão, de RH, pelo menos, você vai ter que trabalhar o seu dominante e desenvolver as características do estável. Senão, não dá. Porque senão a empresa começava a correr alguns riscos, né? Com a minha rispidez, às vezes, em falar que sem eu perceber. Dava até um assédio moral, às vezes. Exatamente. Acontece, tá? Os dominantes mestre em fazer um assédio moral. É clássico. Você tem que estar segurando os dominantes para ele não colocar um assédio moral. Exato. E aí eu fui trabalhar. E aí, Rony, não tem poção mágica. É terapia, é processo de autoconhecimento, é fazer treinamento de desenvolvimento pessoal. Muito livro. Muito livro. E treinar, e aí consegue, volta, até que aquilo se torna um hábito, até que aquilo entra na sua forma de agir, né? Se transforma em comportamento, e aí as coisas começam a fluir. Então, voltando a falar ali das características dos pontos limitantes do influente, o esquecimento. E aí eu fui, quando eu falei que eu ao ter ciência, eu desenvolvi alguns mecanismos. Quem vai lá no meu escritório, viu? Até na sexta-feira eu recebi um cliente, ele falou assim, você falou a verdade mesmo. Eu tenho um quadro branco onde eu coloco todos os meus clientes, a agenda, o dia que eu vou estar em cada um, os fixos, quais são os horários meus vagos. Eu tenho um outro do lado, um planner, com todos os dias do mês, para que eu não me perca. Eu sei que isso é necessário para mim, de forma visual, porque o influente também ele precisa disso, de visual. E você não fez isso porque você tem um analítico alto, é porque você precisa disso. Desenvolver o meu analítico. Se você fosse analítico, isso já ia fazer parte da vida, né? Exatamente. Por exemplo, eu adoro a agenda, adoro ter o controle do aplicativo que eu tenho para fazer e tal. Mas pro influente é um sofrimento isso. O influente, ele gosta de agenda. O problema é ele lembrar onde ele deixou. Sabe? Essa é a questão. Muito boa. Então, boa. Ele gosta, porque é bonito. O influente, ele gosta das coisas bonitas. Andar debaixo do braço. Mas ele vai esquecendo em algum lugar e aí foi-se tudo. Então eu tive que criar, porque nessa questão de esquecimento, quando eu comecei a consultoria, eu me lembro de um gafe que eu cometi, que eu marquei 2 clientes no mesmo horário. Nossa! Ali foi, eu falei, não, isso
Não cabe mais, Eu né? tive um sócio influente. Não vou falar quem Isso. foi, não, mas eu tive um sócio influente. Então, Ele fazia assim, isso de vez em quando. isso, o que mais que é ponto limitante de um influente? O influente, ele, às vezes, ele é muito inocente, ele acredita. Acredita em tudo. Ele, às vezes, assim, desenha aquela coisa perfeita, ideal, e às vezes tem que ser mais prático, tem que ser mais direto. O que mais que é um ponto limitante do influente? O influente, às vezes, ele é exagerado. Ele exagera. E o dominante... Imagina um dominante do lado do influente. O influente está ali sofrendo no sentimentalismo, o dominante já está quase querendo dar um tabef dele e falar, vamos, meu filho, vamos resolver a vida. Vamos resolver Tira o esse pé. negócio. Exato. Então, assim, às vezes o sentimentalismo em excesso. Então, tem alguns pontos que o influente precisa olhar, porque senão ele também compromete. Imagina como um gestor. Se ele não tem isso com clareza, a hora que ele vai para a equipe, a pessoa chega, começa a contar uma história triste, ele chora junto com a pessoa. E aí? Aí, tá vendo? Ó, legal, já várias ideias aqui já. Hein? Então assim... Bem, eu estudei hoje sobre o influente pro treinamento de vendas, né? E lá no estudo falava exatamente assim, você chegou... O comprador fala mais do que você e quer contar um monte de história. Você perguntou bem assim, e a história desse quadro? Aí ele desembestou a falar, é influente. Exato. Vamos usar os gatilhos para poder... Que o influente vai... Que vai converter melhor. Exato. Beleza, então, ó, já falamos do dominante, falamos do influente, agora vamos falar do estável. Do estável, né? O estável, eu lembro quando eu me deu o resultado meu influente e dominante, o meu sonho era ser estável. Era ser estável. Por quê? Porque o estável, o próprio nome já diz. São aquelas pessoas da estabilidade, são pessoas agradáveis. Sabe aquelas pessoas que têm aquele acolhimento natural? Natural. É aquela pessoa assim, que às vezes o outro nem conhece. Daqui a pouco senta do lado, 10 minutos de conversa, tá contando a vida pra ele. É o queridão. É o queridão, realmente. O estável é o queridão. É o queridão, é aquela pessoa que acolhe as outras pessoas. O estável, ele é muito criativo. Ele parece muito com o influente nesse ponto, porque ele é muito criativo. O estável, ele tá sempre ligado às relações. É aquela pessoa que tá sempre preocupada com o ambiente, com o todo. O estável é aquele amigo que ele convida 10 pessoas para ir na casa dele. Se um chegou com um sorriso diferente, tá meio chateado, ele vai estar por ali e aí ele vai chegar e vai falar no ouvido dele: o que aconteceu com você hoje? Ele consegue perceber, ele tem um nível de percepção do comportamento dos outros, assim, que é incrível. Olha que legal. Ele consegue olhar, ele consegue enxergar. E para ele é muito importante um ambiente agradável. Ele faz de tudo para que o ambiente esteja agradável, para que as pessoas estejam se sentindo bem, para que as pessoas gostem de estar ali, que todo mundo esteja bem. Sabe aquela pessoa assim que você fala assim: vamos fazer um bate-volta em bonito. Ele vai virar para você assim: pode levar a família? Mas tem que cuidar, porque fulano e fulano não se dão muito bem. Você vai chamar eles dois? Ele já sabe todo mundo. Ele consegue fazer essa leitura dos amigos, das pessoas. De ler a questão de relacionamentos, Exatamente. de como a pessoa tá. Então, por exemplo, um estável também poderia ser um bom líder. Com certeza. Porque ele vai bater o olho na equipe, ele vai saber. Minha equipe tá desmotivada. Minha equipe não tá legal. O que tá acontecendo? Ele tem essa facilidade de perceber. Ele tem lá 10, 12 pessoas na equipe dele, ele bate o olho e alguém sabe, fulano não tá legal, depois eu vou chamar para conversar. Vou tentar entender o que está acontecendo com ele. Interessante. Então, o líder estável, ele consegue ter essa visão que muitas vezes o dominante passa batido. Nem vai perceber. Ele vai chegar e vai falar aquele monte de coisa. Vai, gente, vai fazer. O líder estável, ele vai falar também, mas no final ele vai falar: fulano, vem aqui um pouquinho. Porque ele percebeu que aquele lá precisa, às vezes, de um olhar, de uma conversa diferente, de uma atenção diferente. Então, ele tem essa perspicácia, esse olhar muito aguçado. É quase um olhar de um pastor. Quase, exatamente. Sabe exatamente como as ovelhas estão, qual a ovelha que ele precisa dar mais atenção. Isso. Ele é um excelente planejador. Olha que legal. Excelente. É um bom planejador. Exatamente. Então, áreas que necessitam planejamento, o estável ele se dá super bem. Porque ele tem isso. O estável é aquele líder que ele sai de casa, ele levanta de manhã, ele já tem certinho. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer reunião tal hora, eu vou falar com fulano então tal hora. Então ele é bem organizado. Muito organizado e planejado. Ele já sai com o dia dele planejado. E aí vem um ponto. Quando ele precisa mudar esse planejamento, ele sofre. Ele sofre. Por quê? Porque ele já tem o caminho dele trilhado certinho. Ele já sabe, tal hora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, assim, nananana. E aí ele chega na empresa e fala: não, hoje você vai ter que ir para tal lugar. Ele fala: putz,
Mas não era isso que eu tinha planejado. Então ele não é bom para cargos onde a mudança é muito constante. Não, ele tem dificuldade. Na verdade, o ponto de dificuldade do perfil do estável são as mudanças. Ele não vai ser como o dominante que vai resistir. O dominante vai bater na mesa e vai falar, não faço, não vou, pronto, acabou. O estável, ele vai falar, não, eu vou. Até em nome de manter esse bom convívio. Exatamente. Ele vai engolir meio atravessado e vai falar, eu vou. Só que lá dentro dele, ele vai ficar o dia inteiro. Putz, não era isso aqui que eu queria estar fazendo. Putz, se tivesse feito aquilo lá que eu planejei, tinha dado certo, tinha resolvido, ele vai fazer. Mas ele sofre com a mudança. Ele sofre quando ele não consegue fazer aquilo que ele planejou. Então, assim, cargos que seriam bons para um estável. Áreas que exijam bastante planejamento. Então, áreas ali que cuida mesmo do planejamento estratégico da empresa. Legal. Ah, Um estável pode se dar bem num departamento financeiro, sim, um departamento mais técnico também. porque ele tem facilidade com números. Ele tem essa facilidade de olhar. Mas a facilidade maior é relacionada a pessoas. Então, o estável, ele é um ótimo instrutor. Aí, ó, legal. Ele é um ótimo, por exemplo, áreas de educação, áreas que precisam ensinar, treinar pessoas. O estável, ele vai como ninguém. A parte de educar, de treinar. Tanto é que quando a gente olha no quadro de profissões, tem muitas profissões que ensinam. A área de licenciatura é uma área que o perfil estável se dá muito bem. Por quê? Porque tem uma rotina. O estável, assim como o analítico, o estável gosta de rotina. Ah, ele gosta de rotina. Ele gosta de rotina. Isso. Enquanto o dominante e o influente não gosta de rotina. Se você colocar a rotina para eles, aquilo se torna pesado. O estável e o analítico, eles precisam de rotina. Eles Tem hora precisam que eu acho saber. que eu sou bipolar, gente. Porque ela tá falando, mas eu adoro rotina e eu sou dominante. Mas é que é o analítico. Isso. Mas tem hora que eu acho que eu sou bipolar. Porque então as coisas são muito conflitantes na minha cabeça. Isso. Mas é por causa disso. Porque você vai desses perfis que são diferentes. São perfis primos que a gente fala. Lógico, quando a gente vai aprofundar o assunto, você vai entendendo. É que ele é bem complexo. Então, assim, o dominante e o influente são perfis que a gente fala de perfil irmão. Então, por isso que tem muitas características dos dois que se confundem. Certo. Tanto é que é muito comum, às vezes, a pessoa fazer o teste e achar que ela é dominante e ela é influente. É influente. Ou ela achar que ela é influente e ela é dominante. Olha só. Porque são os perfis irmãos. Eu achava que eu era influente por conta da minha facilidade de fala. De comunicação. Eu pregava na igreja, era professor, falava, eu sou influente. O dia que eu testei, Sim. foi dominante, apesar de ter toda essa energia, mas eu achava que por falar, ter facilidade de comunicação, eu era influente. Não, porque o dominante também tem muita facilidade em comunicar. Ele tem um pouco mais de peso. Você deveria ser um professor mais linha dura. Sempre. Mas ele consegue se comunicar bem. E aí o analítico e o estável, eles são muito próximos nisso, da rotina, da organização. Há um ponto que eu não falei e é importante falar. O dominante, apesar de gostar de tudo muito ágil, ele também gosta das coisas organizadas. O influente é bagunceiro. O influente, você vai saber se você tem um colaborador influente, falando para um gestor aí agora, é aquele colaborador, cada dia a mesa dele, no final do dia, tá de um jeito. Dá uma olhada na mesa dele. Dá uma olhada na mesa dele, você vai saber. Se é muito organizadinho, ele é um dominante ou um analítico. Ou analítico, pode ter certeza. Ou até um pezinho no estável. Mas um influente, ele não consegue. Ele fala assim, não, essa semana eu vou deixar minha mesa arrumada. Ele consegue 2 dias. No terceiro, ele nem lembra mais que ele falou isso pra ele. Então, tá tudo certo. Um influente no estoque não é uma boa ideia. Acho que não. Porque cada dia ele vai guardar o equipamento num lugar e depois não vai lembrar onde ele deixou. Então, vamos lá. O estável. O estável. Então, posições que tem a facilidade de ensinar. Então, Isso. Para comunicar, para treinar. Para treinar. Que tem a capacidade, que precisa de uma capacidade de ter um olhar mais aguçado sobre pessoas. Exatamente. Que precisa de uma organização, que tem facilidade de planejar. Todos os cargos que precisam dessas características, o estável poderia estar bem. Tanto é que, como eu falei, tem a área de RH, analista de RH, até mesmo o DP. Até mesmo o DP, porque como ele tem um lado planejador, ele consegue lidar bem com números também. Então, são áreas assim que o estável... E assim, Célia, você já viu gente de perfil estável na vendas? Já. Mas o segundo dele era o dominante. O segundo dele era o dominante. Então, ele tinha essa facilidade, aquele amigão, sabe? Aquele vendedor que é amigo do cliente. Pode olhar que às vezes ele é o estável. Abraço, Thiago Aguilera, né? Thiago Aguilera, eu não fiz o teste dele, mas eu tinha certeza. O Thiago é um grande irmão, amigo meu.
É estável. Estável. Ele é o queridão, onde ele chega, todo mundo adora, ele vira amigo de todo mundo. Eu falava, mano, cara, você fica amigo dos clientes, por isso que você não vende pra eles. E aí, era muito engraçado, porque ele visitava, conversava 2 horas, virava amigo do cliente, voltava e não vendia. Aí depois de um mês, o cliente comprava. Sim. Por quê? Porque ele tem muita facilidade com relacionamento. Relacionamento. Então ele não era o cara de pressionar, de vencer a objeção, vamos pra cima e cutucar Dá a ferida. força, né? Não. Ele não gostava de cutucar a ferida porque o perfil dele era manter tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? Não vou, Precisa de não vou deixar meu cliente estabilidade. chateado. Pressionado, se sentir pressionado, imagina. E depois vendia, era um excelente vendedor. Só que ele não era um vendedor que convertia na primeira visita. Isso. Então ele precisava desse relacionamento. E aí a gente vai ver o principal medo do estável, o quê? De perder o equilíbrio. Olha só. Olha que interessante. Então, por que manter as relações, manter tudo muito tranquilo? Porque aí ele não vai correr o risco de perder o equilíbrio. Estável odeia discussão. Olha só. Estável, ele não vai entrar em É o discussão. nome já diz, né? Estabilidade. Exato. Enquanto o dominante vai falar assim, é. E o influente vai falar, vai lá. O estável vai falar, Ele vai ser, eu brinco e falo assim, que os estáveis é aqueles amigos da turma do deixa disso, para com isso. Para, gente, não, deixa quieto. É o estável. Porque ele quer. O dominante, ele quer apagar fogo. Galera, vem. Vai ter uma briga boa aqui, vamos lá. É bem assim. E o analítico, sabe o que ele vai fazer? Ele vai passar, vai dar uma olhadinha e vai falar assim: o quê? Eu não tenho nada a ver com isso aí, eu tô indo embora. Ou então ele vai apostar. Ele vai cuidar da aposta. Olhando bem, eu acho que ele tem mais força nisso, aquilo, naquilo. Eu acho que esse aqui vai vencer. Isso, eu aposto tanto nele. Isso. E vai embora. Ele não fica pra ver o final, não, tá? Porque ele não vai querer se envolver com isso aí também. Legal. Bem assim. Então, vamos lá. Então, o medo do estável é o conflito. O conflito, perder o equilíbrio. Perder Exatamente. O equilíbrio. Tá. Então, esses são os pontos assim que o estável ele lida. E aí vem os pontos limitantes. Como os outros perfis, o estável tem um ponto limitante. E a gente já falou um pouquinho aqui do ponto principal limitante do estável, que é a mudança. A mudança. A dificuldade em mudar. Porque ele não vai se sentir seguro. Então, se, por exemplo, você está tendo muito desafio, de repente, com um líder para uma grande mudança da empresa, pode ser que ele tenha uma resistência, ele tem uma característica muito grande de estabilidade. E uma resistência velada. Tá? Ele não, diferente do analítico que vai bater o pé e vai falar não vou, e vai te trazer N motivos para dizer porque ele não vai. Que ele vai embasar. Que ele vai embasar, isso, já a gente chega nele. O estável, ele vai falar que vai, mas não vai. E aí a coisa não anda. Não anda. Talvez não tá, a mudança não está acontecendo porque tem um estável que está ali, de repente, numa ponta segurando, que não era para estar. Isso mesmo. Então, isso é importante. Porque ele tem essa dificuldade. Legal. Então vamos lá, último perfil. Último perfil analítico, meus amigos analíticos. Vamos dizer assim, a minha pontuação menor no DISC. O analítico é o cara dos números. É o número. Dados e fatos. Não vá falar com o analítico sem dados, sem fatos, sem coisas concretas. Se você tem... Aí agora falando, né? Se você tem um colaborador que tem um perfil analítico e você quer passar uma missão para ele, quer passar para ele fazer algo, leve as coisas muito bem pautadas. Bem claras. Diga para ele exatamente o que você quer. O que você espera dele, para onde ele deve caminhar. Porque ele vai analisar tudo que você está falando, ele vai levantar tudo de novo, ele vai fazer todo o embasamento dele, porque o analítico, ele não gosta de errar. O analítico, ele não gosta de fazer as coisas 2 vezes. Ele vai fazer uma vez só, ele vai demorar para fazer. Mas quando ele fizer também... Vai ser bem feito. Vai ser bem feito. O analítico, uma característica muito forte é o perfeccionismo. E às vezes a gente tem até alguns preconceitos com relação ao perfeccionismo. O perfeccionismo, ele ajuda muito, principalmente quando você fala num gestor. Desde que esteja em equilíbrio. Entendi. Desde que tenha equilíbrio nesse perfeccionismo. Porque quando ele é exagerado, ele fica pesado para ele e para todos aqueles que convivem com ele. As coisas travam. Travam. Por quê? Porque às vezes... Nunca está pronto, né? Pensa aí um chefe analítico que passa para a equipe. Eu quero um relatório tal, assim. Primeiro que ele vai dizer na minúcia os 10 mil dados que ele vai querer. E aí vai chegar o colaborador com o relatório, ele vai... O número está certinho, ele já bateu o olho, ele já sabe. Mas aí ele vai estar olhando aquela borda
que não tá do jeito que ele queria. Vai mandar refazer. Já vai mandar refazer. Entende quando o perfeccionismo fica exagerado, fica pesado? Porque às vezes o foco não fica ajustado porque realmente deveria estar. Entendi. E assim, tudo tem que estar perfeito. Eu fiz uma devolutiva de perfil para um analítico. E aí, deu bem alto, quase puro analítico, mas era analítico dominante. Imagina a fera para dar devolutiva, né? Eu, como influente, tive que ler umas 10 vezes. Porque ele vai perguntar de onde você tirou isso. Isso, ele vai querer saber todos os gráficos. Certo, né? Quem que fundou isso daí? Primeiro ele vai querer saber tudo que foi baseado aquilo ali, né? E aí eu fui conversando com ele, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade mesmo. Se eu for lá abrir o seu guarda-roupa, como estão guardadas as suas camisas? Ele falou pra mim, Célia, por cor. Camisa branca, camisa cinza, camisa azul marinho. E interessante, ele não usa cor berrante. Ele não usa cores extravagantes. Sempre muito sóbrio. Sempre muito neutro. É uma das características também Camiseta do perfil. básica. Isso, camiseta básica. Diferente do influente que não tá vai todo usar um colorido. amarelo, como o influente adora amarelo, gente. Não vai usar um amarelo, um cor-de-rosa, um verde-limão, jamais. Ele pode até ter uma peça ou outra que vai ser aquela coisa assim, num domingo que ele vai pôr ali, só pra dar uma... Tem uma camiseta de usar, laranja, né? praticamente. Exato, Uma. exato. O resto é tudo preta, cinza, branco e azul. Azul, exato. Meu guarda-roupa é assim. Quando faz assim, vou variar, um verde. Um verde. Mas eu tenho uma só também. Aí, ó. Uma única. Uma única. E um verde, assim, um verde musgo, Isso, uma um coisa. verde musgo. Eu fiquei Nada meia hora hoje. fluorescente, não. Fiquei meia hora hoje olhando pro meu guarda-roupa falando, cara, eu preciso ir com uma coisa mais sóbria. Porque a minha vontade foi logo um amarelo, uma coisa. Tô brincando, gente. Mas assim, pro analítico, as coisas precisam ser tudo muito bem feitas. O que você entrega na mão do analítico, ele vai te entregar num grau de exatidão, assim, muito alta. Muito alta. Por isso que as áreas técnicas, as áreas ligadas a números, a dados, a informações, lógica, informação, parte informática, perfeito. ele vai fazer com o pé nas costas. Perfeito. E assim, às vezes a gente começa a falar as características do analítico, muitas pessoas têm a tendência a falar assim, o analítico é o chato. Eu digo assim, toda a equipe precisa ter os 4 perfis. A maior mescla que você puder ter na mesma equipe. Fala assim, Célia, mas você está falando que para uma área... Mas é bom que tenha ali de segundo, sabe? Por quê? Porque o analítico também, ele consegue enxergar coisa que nenhum outro perfil enxerga. Ele tem uma capacidade de enxergar um problema que nenhum outro. Que o dominante vai estar lá executando, não vai estar vendo. O influente vai estar comunicando. O estável vai estar cuidando das pessoas, ele vai estar. Aquilo ali vai dar errado. E às vezes ele é considerado chato numa mesa de reunião. Mas é por essa capacidade que ele tem de enxergar as coisas, ele consegue trazer isso. Ó, que legal. Então, assim, não pense, eu quero ter na minha equipe só gente influente, porque são alegres. Não é o caminho. Não é o caminho. E aí, para essas áreas estratégicas, o potencial do analítico, ele faz toda a diferença. Então, se você tiver, por exemplo, um estável analítico num departamento que envolve planejamento, é perfeito. Perfeito. Porque num ele departamento é organizado, tem facilidade com os números, tem o perfeccionismo ali, então... O analítico, o mais comum, vamos dizer assim, ele sempre cai mais pro dominante. Porque ele tem também a mesma rigidez. Isso ele se parece muito com o dominante. É bem difícil, de repente, um estável analítico mudar de ideia. Mas tem. Mas assim, por exemplo, você pega ali um analítico dominante, fazer ele mudar de ideia, você vai ter que apresentar muito argumento. Você vai ter que apresentar muito embasamento para você convencer ele. Que isso, sério, né? Senão, né? Senão, ele não vai mudar de ideia. Se ele falar que pau é pedra, pode vir quem for, ele vai manter aquilo ali. Vai manter. Então, o analítico, ele tem essa capacidade de aprofundar nos assuntos. Então, áreas que necessitam esse aprofundamento, esse conhecimento mais minucioso, são perfeitas para o analítico. Porque ele faz isso com muita tranquilidade. Por exemplo, enquanto o perfil estável e influente, ele gosta de trabalhar com pessoas, o dominante também gosta, mas o dominante é mais solo. O dominante, ele é mais solo ali na dele. Mas o influente e o estável, ele gosta de trabalhar com pessoas. O analítico, põe ele na sala sozinho.
ou com mais 2 analíticos. Porque aí eles vão passar o dia inteiro, o máximo que vai acontecer é bom dia, boa tarde, boa tarde. Ele vai entrar no mundo dele ali e ali ele vai produzir. Ele vai fazer, ele vai te entregar. O analítico, ele tem dificuldade de iniciar projetos e de finalizar. Como assim, Célia? Ele tem dificuldade de iniciar porque enquanto ele não tiver todas as informações, levantado todas as possibilidades, ele não começa. Ele trava e não vai. E ele vai ter dificuldade de finalizar por quê? Ele vai fazer. Tá bom. Quando chegar lá no 99%, ele vai olhar para trás e falar, não gostei. Aí ele volta e começa de novo. Porque ele não gostou, ele acha que não, aquilo ali. Eu tenho uma amiga que é professora. Minha amiga Vanessa, ela é estável analítico. E o analítico dela é bem alto. Eu sei que eu posso dizer isso, Sim. né? E ela é professora, né? O estável se dá super bem nisso, ama o que ela faz. E aí ela estava contando para mim um dia, olha só o que aconteceu. Os professores, eles têm um portal que eles têm que lançar as notas, né? E era um domingo à noite, ela estava finalizando ali, o que é comum na vida dos professores, né? Ela estava finalizando ali o lançamento das notas e ela tinha finalizado praticamente. Ela falou, vou revisar. Quando ela terminou, era 00:10. O portal fechava 00:00. Aí, no outro dia, teve todo um processo para conseguir. Tarará. Você entende onde o analítico se perde? Então, às vezes, ele já está com tudo pronto. Mas a necessidade que ele tem, às vezes, de revisar pra perfeição, ter certeza que tá de perfeição, aí é onde ele perde prazo. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, Célia, então o analítico ele não perde prazo, porque ele é o cara certinho. Às vezes, ele perde nesse sentido. Entendi. Ele perde por quê? Porque ele quer ir lá na minúcia da minúcia da minúcia. E aí ele se perde ali. Mas o analítico é muito bom com agenda. Muito bom com processo. Perfeito, Por perfeito. isso que áreas como departamento financeiro, contabilidade... Áreas de processo. Nossa. Engenheiros, a parte que envolve engenharia. Tem muito analítico na engenharia. Sim. As áreas de computação também tem muito analítico. Computação, né? Exatamente. TI de forma geral. Então, assim, são áreas que números, processos, agenda, seguir cronograma, rotina, funciona super bem. Pra ele, super bem. Super bem. Isso mesmo. Geralmente o analítico gosta de acordar no mesmo horário, gosta de fazer faz as o mesmas mesmo coisas, caminho o mesmo para caminho. o trabalho. Ele tem a rotina para ele. Come sempre a mesma coisa no café da manhã. Abraço o pessoal da Pão da Hora, porque é sempre o mesmo pedido. Né? Isso eu mesmo. chego lá, Chega já noite você vai falar, né? Eu não falo mais. Olha aí. É muito engraçado, porque eu sento na mesa. Às vezes eu nem quero comer naquele momento que eu vou esperar um cliente, mas na hora que eu sento, daqui 10 minutinhos já chegou o prato. Por quê? Porque ela já sabe que é sempre a mesma coisa. Eu como a mesma coisa há anos, entendeu? Exato. Porque eu gosto da rotina. É muito interessante. Eu rodei esse teste numa empresa de automação. Do Alexandre, que treinou. Isso. Também treinou com a gente. Que treinou com a gente. Isso, que treinou com a gente no Método Gen, da minha turma também. Turma 1, Método Gen, turma top. E aí, fazendo a devolutiva do perfil, ele tinha uma pessoa da equipe que ele falou assim, eu fico nervoso com a minha mulher. O perfil dele era analítico. Ela chega, ela deixa o calçado no lugar, a bolsa no outro, não sei o que. Olha só. Esposa influente. Imagina, com certeza. Na hora eu ainda brinquei com ele, ela deve ser influente. E aí ele se sentia incomodado com isso. Tá vendo? Então, assim, é muito comum, muitas vezes, quando a gente roda os testes de perfil nas empresas, chegam pra mim e falam assim, dá pra rodar da minha esposa? Dá pra rodar da... eu acho que eu já sei qual que é o do meu filho. Por quê? Porque fica muito claro, fica muito explícito, assim. Aí você consegue fazer uma leitura mais adequada. E aí percebe que, ao ter esse conhecimento, você faz uma gestão melhor. Né? Eu sei que tem muitos gestores nos assistindo. Você consegue conhecer melhor o seu perfil, lidar com os seus pontos fortes, com os seus pontos limitantes e com as pessoas que compõem a sua equipe. Porque fica uma leitura, sai do achismo. Porque tem situações que a gente fica assim, eu acho que é assim. Não, tá ali, o perfil trouxe, ela é daquela forma. E aí você já vai também abordar de uma forma diferente. Por exemplo, você vai chegar, vai dar uma tarefa para um dominante. Ô, Rony, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Rony, eu preciso que você pegue isso aqui, leve para mim. Você pega essa caixa aqui e leve para mim lá no estoque, porque o pessoal vai despachar daqui 10 minutos. Beleza? Beleza.
pro influente, oi, Rony, bom dia, tudo bem? E aí, como foi? Você assistiu o jogo ontem? Você viu? O Palmeiras perdeu. Os palmeirenses ficam tudo bravo comigo agora. Você tem que perguntar pra ele se ele tá bem, porque senão ele vai falar assim, nossa, mas nem perguntou, nem deu bom dia pra mim, já chegou falando pra eu fazer as coisas. O dominante, se não der bom dia, não faz muita diferença. Tá tudo certo pra ele, tá tudo bem, o dia vai ser bom do mesmo jeito. Já pro influente, não, você tem que falar bom dia. Pro staff, você vai falar, cara, e aí? Você viu, a equipe tá trabalhando bem, né? Dá uma força lá pra equipe do pessoal lá que vai embalar. Leva você pra ele. Se ele tá bem, se ele tá bem, pergunta pra ele se ele tá bem, pergunta da equipe dele, ele vai se sentir assim, nossa. Pro analítico, você fala, essa caixa aqui precisa estar até 10h15 lá no setor de estoque. Agora é 10h08. Você consegue levar lá pra mim? Pronto. O analítico entendeu o que você quer. Ele não vai parar no café enquanto o influente pararia conversando. Ele vai ir direto fazer aquilo. Então, assim, quando você vai entendendo o perfil, até a sua forma de abordar, a sua forma de passar uma tarefa, uma atividade para sua equipe fica diferente. E o nível de assertividade que ela vai te trazer aquilo depois também é a mesma coisa. Então, para você que está nos ouvindo aí, que é gestor, gestora, você deve estar pensando assim, mas eu vou ter que fazer uma faculdade para saber disso? Eu vou ter que fazer um treinamento exaustivo? Não. O que você precisa entender é o básico de cada perfil. Sim. Né? Isso que a gente já falou aqui hoje já vai te dar uma clareza bem legal. Talvez você já deve estar pensando, pô, meu colaborador tá dominante, meu colaborador tá analítico, isso aqui deve ser mais estável. Isso mesmo. Mas o que é legal? Você conhecer o básico. Porque eu também não tenho um conhecimento aprofundado. Eu estudei um pouco mais porque, de alguma maneira, isso faz parte também de um dos nossos treinamentos, dos dois treinamentos. Sim. Então, a Célia, inclusive, é parceira, um dos treinamentos é ela que ministra essa sessão, então eu tive que estudar, me aprofundar um pouco mais. Né? Mas, se você souber o básico que eu sabia até um tempo atrás, já é o suficiente para você já melhorar, né? Ter mais assertividade para contratar e ter mais assertividade para organizar o teu time melhor, para saber como você extrair o melhor de cada um. Né? E aí, eu tenho uns haters já na internet, né? É legal isso daí, porque você fala assim, na hora que você começa a se expor na internet, você já começa a encontrar o hater, que é o cara que não gosta de você, né? Aí, esses dias, uma pessoa perguntou pra mim se na contratação já vinha um chicote junto, né? Pra eu poder dar chicotada na galera, né? Se for um dominante, talvez, né? Eu quase respondi assim, né? tá dentro do meu kit de boas-vindas. Mas não, por quê? Porque a pessoa, às vezes, acha que quando a gente fala assim, pra você extrair o melhor do teu colaborador, a pessoa acha está falando para você, de repente... fazer de uma forma impositiva, né? Ou para sugar o máximo dele. Né? Exato. Não é isso. É justamente o contrário. É para que ele esteja na posição onde ele vai fazer isso de forma mais leve. Sim. Vai ser muito melhor para ele, que ele vai ter mais resultado e que você vai poder até valorizar mais ele, porque ele vai entregar mais para você. E aquilo, quando o colaborador, ele mesmo performa mais, ele se sente mais realizado. Sim. Então, assim, quando você utiliza da forma correta o teste de perfil comportamental, eu falo assim que muito mais do que a empresa, o colaborador ele tem benefícios. Sim. Por quê? Porque ele trabalha na área em que ele consegue exercer com tranquilidade aquilo que ele faz. E essa questão do prazer mesmo. Poxa, eu consigo fazer, eu faço bem feito, eu sou bom nisso que eu faço. Sou bom nisso que eu faço. Então, isso não tem preço. Por quê? E é o que a gente fala, a gente quer o quê? Pessoas felizes, trabalhando bem dentro da nossa empresa. Pessoas certas nos lugares certos. No lugar certo. Certas nos lugares certos. E aí, essa é... E é interessante isso, nessa última atualização que eu falei que eu fiz, perguntaram assim, por que usam tanto o DISC? Porque é uma das metodologias mais fáceis de explicar. Exatamente. É uma das mais simples, que qualquer pessoa que às vezes não tem um conhecimento profundo, teórico, consegue entender. Fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu consigo... Eu tenho conhecimento, por exemplo, do Enneagrama. Sim. Né? Quando eu trabalhava na outra empresa de treinamentos, junto com o Isla, a gente tinha um treinamento de Enneagrama. Só que são 9 perfis. Sim. E aí, você tem perfil que às vezes é muito parecido um com o outro. Então, é difícil fazer essa leitura, não tô dizendo né? que não funciona. Funciona muito bem, inclusive eu tenho amigos que são especialistas em Enneagrama, dão treinamentos disso, assim, né? O Rafael, um deles, um cara muito bom. Só que para mim, eu acho muito complexo analisar pelos 9. Agora, quando eu olho para 4 do perfil, é muito mais fácil. Exato. E agora, com esse conhecimento um pouco mais aprofundado que a Célia me trouxe, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento que ela está fazendo também junto conosco, né? Eu já entendi essa questão do perfil primo, do perfil irmão. Exato. Então, às vezes eu olho e falo assim, tem uma dominância alta, mas pode ser que tenha um analítico também ali.
Sim. Porque você percebe, ali tem uma influência alta, mas também tem uma estabilidade alta. Então, assim, vai ficando mais fácil você detectar, inclusive, esse cruzamento dos Isso. dos E até perfis. teve uma fala que você fez, Rony, que é bem importante. Às vezes a gente olha para um colaborador e fala, cara, é bipolar, porque uma hora tá assim. Por quê? Porque tem os perfis que são opostos. Por Olha exemplo, só. e acontece do resultado dar o Dá perfil isso. oposto. Eu fiz agora recente na cliente a semana passada, lá na Viviane e na Maria Catarina Fortes Bigatão, Clientes também Gen da turma também, 1 da do turma 1 Gen. do Gen também. Isso, nós fizemos pela segunda vez já na equipe, porque é um teste que é recomendável fazer uma vez ao ano. Sim. E nós fizemos já agora o segundo ano. E teve resultado de teste que deu influente analítico. Olha só. Como também teve dominante estável. Dominante estável, eu não consigo nem imaginar um dominante estável. Dominante estável, sim, que são os perfis que a gente fala que são opostos. Quando você olha as características, são opostos. Enquanto o influente gosta de falar sem parar, o analítico não gosta. E aí você tem aquele colaborador que é extremamente comunicador, mas tem dia que ele não quer falar com ninguém. Aí você fala assim, meu Deus, tá bravo, tá chateado, brigou com a mulher, o que aconteceu? Aquele dia a influência dele, o analítico dele estava mais alto. Tá mais alto. Então, até nisso facilita muito. Por quê? Porque você consegue entender. E às vezes a gente cria problema onde não existe. Onde não existe. É onde apenas uma leitura de perfil, uma definição clara daquilo ali, vai te resolver, vai te livrar de muitos problemas. Muitos problemas. E às vezes, Rony, até de você perder um excelente talento por não ter alocado ele no lugar certo. Sabe? Ele tá ali sofrendo e fala assim, nossa, ele saiu daqui, foi para outra empresa, foi fazer outra coisa, nada a ver, e olha o tanto que tá bem. Porque talvez ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado. Então, olha e se só. você faz esse diagnóstico previamente, o risco de você perder é bem menor. Então, ó, se você perguntasse para mim assim, Rony, qual a dica que você me dá? Então, agora falando como gestora. A Célia falou como especialista, eu quero falar como gestora agora. O que eu faria primeiro, tá? Eu faria o teste do gestor, do líder, da líder aí. Então, você que é dono da empresa, faz o seu teste primeiro. Para você se entender. Até para você saber os seus pontos mais limitantes, como você trabalhar isso, porque você vai precisar desenvolver. Sim. Não adianta não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Beleza, ó, eu sou dominante, então eu tenho desafio, de repente, de ter empatia. Eu sempre falo isso em sala de aula, quando eu dou essa aula. Eu tenho muito desafio em ter empatia, muito. Essa pessoa tá super sofrendo, eu tô pensando, nossa, que hora que vai acabar o sofrimento pra gente continuar trabalhando? O que a gente vai fazer, né? É difícil eu sofrer com alguém, a pessoa tem que ser muito próxima pra eu sofrer com ela. Só que eu fui entendendo que isso me fazia muito mal. Que isso fazia mal para as pessoas que estavam à minha volta. Então, eu comecei a tentar desenvolver. Então, não é porque você tem mais tendência a não ter tanta empatia que você vai falar, tudo bem, eu sou assim e vou morrer assim. Pronto. Não, é o contrário. É para você também falar, puxa, eu como gestor, como líder, o que eu preciso desenvolver que eu não tenho aqui nesse meu perfil se eu sou mais dominante? Ou, de repente, você está pensando assim, pô, meu time não sai do lugar, aí você é um influente que a tua dominância está lá embaixo, e aí você conversa muito, mas o teu time não avança. Por quê? Porque tá faltando uma certa dominância, tá faltando um analítico. Um analítico, um pulso um pouco mais forte, um processo mais bem definido. Exato. Então, primeiro roda o teste do gestor. Isso. Do dono, da dona. Pega aí, se você puder, se tiver um profissional de confiança, pede para alguém fazer uma devolutiva. Por mais que esses testes automatizados já te dão uma devolutiva, nada como quem tem, por exemplo, uma experiência igual a da Célia, que vai dizer, mas e tal coisa, como é? E tal coisa? Porque o teste não vai te fazer pergunta, ele vai te trazer o perfil corrido. Agora, a devolutiva individual, ela vai te fazer algumas perguntas, vai saber onde está doendo mais e falar, ó, tá doendo mais por causa disso. É interessante essa questão da devolutiva que você falou. Eu fiz o teste de um empresário uma vez e o perfil dele era dominante analítico, acho que isso, dominante analítico. E eu tava falando, e ele não tava muito confortável com o dominante. Quando eu falava as características do dominante, eu sentia assim que ele se sentia um pouco desconfortável. E aí eu falei dessa questão justamente da empatia. E na hora ele falou para mim assim, não, mas eu sou um ótimo vendedor, eu tenho muita empatia, eu acho que esse teste aí não tá certo, não. E aí na hora eu falei assim, não, tudo bem, mas e no seu ciclo de amigos? A hora que eu falei assim, ele chega e encostou para trás. Eu já até sei quem é. Porque fez todo sentido. É um cliente em comum nosso. Isso. E aí ele falou pra mim assim, Por quê? Porque talvez essa característica
lá na sua vida profissional, você lida muito bem com ela. Você meio que cria uma máscara ali e vambora. Mas quando chega na sua vida pessoal, você não consegue mascarar. Porque tá no seu comportamento. Então, quando você vê, você já fez. Muito legal. E aí, quando eu trouxe isso para ele... E aí, a partir daquele momento, ele também trouxe a credibilidade para o teste. Porque até então, ele estava muito resistente na devolutiva. Então, olha a importância disso. Se ele fica só com o resultado escrito... Ele não ia... Ele ia ali falar, nice, que tá errado. Exatamente. Agora, essa pergunta-chave que a Célia fez foi que startou. Falou, não, tá certo. Porque lá na vida pessoal eu sou exatamente assim. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção. Né? Porque a gente não é profissional da área. Então, ó, faz primeiro o seu teste como gestor. Se possível, pega uma boa devolutiva. Fez isso? Rony, eu quero rodar com todo o meu time. Talvez financeiramente agora vai ficar desafiante. Roda com os líderes primeiro. Isso. Então lá a Célia fez na minha empresa primeiro com os líderes. Depois eu rodeio todo o time com o teste individual. Mas, só os líderes. Faz com os líderes para você encaixar esses líderes melhor. Os seus gerentes, as pessoas que você está querendo levar para uma posição de liderança. Vamos fazer o teste primeiro? Beleza. Para só depois você falar assim, agora eu vou rodar do time todo se você tiver condição de rodar. Isso. Inclusive, eu tive uma empresa agora no mês de maio, que eu rodei para uma empresa aqui da nossa cidade. Eu fiz 25 testes, porque eles têm várias unidades. E nós fizemos tudo online. Olha que legal. A gente rodou o teste e aí eu marquei as devolutivas. Então, assim, foi muito prático, porque o pessoal não precisou sair do seu horário de trabalho, não precisou sair do local. A gente fez por chamada no Meet e, nossa, ficaram super satisfeitos. E a liderança que você rodou, né? Toda a liderança, porque 25 a empresa líderes. Em si tem bem mais de funcionários, Isso, né? não, a empresa de mais de, acho que eles estão com quase 200 colaboradores. 200 colaboradores. E eles têm 25 líderes, pessoas, eles trouxeram gerente, subgerente, líderes de área para fazer, até para fazer essa leitura. Já fizeram várias mudanças. Que legal. Baseados no resultado do teste. Fortalecimento de gestão, algumas unidades que estavam com algumas áreas sem gestor, foi ali aquele momento de olhar e falar, não, fulano realmente tem o perfil, vamos investir. Legal. Então, assim, para eles foi um resultado muito importante. Legal. Muito importante. E, assim, o olhar que a empresa dá também para o colaborador, né? De dar essa oportunidade de crescer e se desenvolver dentro da organização. Então, rodou do time? Beleza, você já vai ter uma noção de como está a tua empresa hoje. Ó, a Siri conversando aqui. Como está a tua empresa hoje? Vou contratar? Então, vai passar por um processo seletivo, não importa a vaga? Pega a vaga, como a Célia falou. Quais são os perfis que se encaixam melhor para essa vaga? Traça ali um possível perfil. Traçou esse perfil, vai para o processo seletivo. Ah, Rony, mas eu recebi 50 currículos, eu vou fazer um investimento em 50 testes? Não. Faz um primeiro filtro, talvez, de capacidade técnica, de currículo mesmo. Isso. Né? Porque às vezes você precisa de uma vaga, a pessoa tem que ter uma capacidade técnica alta e ela não tem. Não faz sentido você tentar só porque ela tem o comportamento que você quer que ela tenha também. Então, beleza, faz um primeiro filtro. Você vai rodar esse teste na reta final, no momento que você fala assim, agora eu tô entre 2, 3 ou 4, deixa eu rodar o teste para me ajudar a tomar essa decisão. Então, lá na minha empresa, eu só rodo o teste na reta final. Então, agora, recentemente, a gente inclusive, estamos num processo aí, talvez, para contratar amanhã, graças a Deus. Que bom. A gente já estava alguns dias em entrevista. Eu não rodo teste todas as entrevistas. Não. Então, assim, só da conversa, não, esse aqui não tá muito legal, não vamos para esse, não. Chegamos agora entre duas candidatas, que vão, inclusive, vão ser entrevistadas amanhã, depois dessa segunda etapa de entrevista, aí sim, minha sócia vai falar, agora roda o disco das duas. Porque aí, em cima do disco, vai facilitar a nossa possibilidade, a decisão, né? Vai ajudar a gente nessa decisão. E é interessante, Rony, que quando você roda o disque, né, de alguém que está chegando, que você nem conhece ainda, te dá uma clareza também dos pontos que você vai ter que, de repente, estar mais alerta. Para desenvolver, né? Pra desenvolver. Você sabe que talvez pelo perfil dela, aqueles pontos, ela não vai deixar um pouco a desejar nesse momento. Exato, porque às vezes ela vai ter só um dos, vamos supor, um resultado de teste que deu lá 2 perfis mais fortes, né? Que é o mais comum. E talvez o primeiro não é o que você gostaria, mas é o segundo. E aí você já olha nesse primeiro e sabe, isso aqui vai ser desafiador. Você já tem mais clareza até nisso. Você consegue no feedback, você consegue no dia a dia, no treinamento, ser mais assertivo já para corrigir, para desenvolver justamente nessa parte. E aí, olha um ponto importante, não é porque ela não tem exatamente o perfil que você gostaria que você não vai contratar. Então, tem que ter esse cuidado também para a gente não usar o DISC como um filtro para esse eu contrato, esse eu não contrato. Não, né? Às vezes você vai dar...
E aí, cuidado, às vezes a gente estereotipa muito. A Isso. vendedor tem que ser dominante. Não, às vezes você precisa de uma venda extremamente técnica. Exato. Uma venda que um analítico se daria super bem. Às vezes você precisa de uma venda mais de influência, onde a pessoa converse melhor, a capacidade de comunicação seja muito Sim. boa. Né? Às vezes você precisa de uma pessoa numa venda de relacionamento. Exato. Uma venda de relacionamento, um estável, se daria estável. muito bem. Então, cuidado para não estereotipar tanto. Isso. Por mais que nós, dominantes, queremos dominantes na venda. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho o maior desafio de trabalhar com um vendedor dominante que não tem um certo analítico. Porque eu gosto das coisas lançadas em CRM, eu gosto das agendas cumpridas, eu gosto que as pessoas anotem no CRM o que conversou com o cliente, quando vai falar, quais foram as principais objeções que surgiram. Isso precisa de um certo analítico. Então, por mais que eu sei que o dominante ele vai se dar bem, mas se ele não tiver um analítico, talvez você não vai conseguir implementar os processos tão facilmente. Então, na hora de contratar, eu olho, poxa, um analítico vai caber bem aqui também. E você equilibra também com o que você já tem, né? Isso. Você equilibra com o que já tem. Não, tudo bem, esse aqui eu consigo porque eu tenho... A minha equipe já é mais assim, Pronto, ele vai se Ok, adaptar, vai se ajudar, vai adaptar. complementar. Exato. Então, ó, estamos chegando na reta final aqui. Então, a gente já falou dos 4 perfis, os principais cargos, os principais pontos positivos, os principais desafios. Mas tudo isso que a gente falou aqui é só uma pontinha do iceberg. Então, você que chegou até esse ponto agora, o que eu quero te convidar? Puxa, Rony, eu quero me aprofundar um pouco mais, entender mais desses perfis e entender como isso pode impactar no meu processo de contratação enquanto gestor. Tá? A Célia veio para uma parceria e gravou um treinamento sobre padrões comportamentais focados na contratação. Então, é um treinamento que você já pode adquirir esse treinamento de baixíssimo custo. Então, você já adquire esse treinamento. E por que a gente fez de baixo custo? Porque a gente quer, literalmente, popularizar isso da maior forma possível. Porque, de alguma maneira, a gente quer ajudar você a organizar melhor a tua empresa para sair do operacional e ter uma empresa mais autossuficiente e lucrativa. Então, tem um curso. Você faz o curso, ele é gravado, assiste no seu tempo, quantas vezes você quiser. E se você falar, Rony, eu queria fazer o teste, eu queria uma devolutiva de alguém com o gabarito da Célia, também é possível. Então, lá no próprio curso vai ter um momento que a gente vai te falar, ó, quer fazer uma devolutiva? Quer rodar o teste e receber uma devolutiva da Célia ou de alguém da equipe da Célia que tem a mesma capacidade da Célia? Você vai clicar lá num link, vai te levar para uma página, você vai ver como vai funcionar isso e aí talvez você tenha a oportunidade de receber. E você pode ser de qualquer lugar do Brasil, porque a Célia acabou de dizer que algumas devolutivas ela dá 100% online, não precisa ser presencial. Então, você como gestor, eu quero rodar o meu inicialmente, faz só o seu. E depois, quem sabe, você fecha um pacote para a empresa como um todo. Ou você, sabendo o teu perfil, se aprofundando com o treinamento da série, você fala, não, eu mesmo dou conta de rodar do meu time agora. E aí você contrata ali uma plataforma, tem teste de graça na internet, tem teste com planilha do Excel, tem teste com uma folha simples. O que eu vou ensinar para o pessoal que vai treinar conosco de vendas é uma folha simples. Sim. Uma folha simples, 15 questões, que vai dar ali, não com o nível de assertividade que daria um teste mais completo numa plataforma, né? Que a gente chama de assessment, né? Um assessment. Não, mas ele já vai te dar vai te dar ali uma prévia de qual é realmente o teu perfil. Então, quer se aprofundar nesse tema? Já tem um treinamento na nossa plataforma do Método GEM de contratação. Se você adquirir o produto completo nosso, que é o treinamento completo de gestão das 9 bases, que aí em outro momento a gente vai falar sobre isso de forma mais detalhada, vai estar o curso da série lá também. Então, se você adquirir o treinamento como todo, vai ter o curso dela como bônus. Você também vai poder estudar sobre perfil de comportamento, vai poder fazer tudo isso que eu te expliquei aqui agora. Então, quero convidar vocês, quer dar um próximo passo conosco, chama aqui, ou no WhatsApp, ou aqui no Instagram, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, manda um comentário. Se tiver um link para você aí, clica nesse link, né, para você poder, de repente, passar até por um consultor nosso, por alguém do nosso departamento comercial, até para tirar suas dúvidas antes de você adquirir. Quando tô na dúvida se é para mim ou não é, beleza, a gente marca um horário, 10 minutinhos, 15 minutinhos, a gente vai tirar sua dúvida para você tomar essa decisão de estar conosco, tá? Então, Célia, vou passar para você para suas considerações finais, faça seus agradecimentos, fala com o público aí, deixa o teu recado final para a gente poder encerrar aqui esse episódio. Sim, eu queria agradecer você, Rony, Método GEM, eu amo de paixão, pela oportunidade de poder falar, de poder trazer um pouquinho do conhecimento e justamente por entender a importância e o impacto que tudo isso tem nas organizações. Eu costumo muito dizer para os meus clientes que a gente precisa cuidar, sim, daquilo que é estrutural, daquilo que a gente mostra, né, às vezes nas redes sociais da nossa empresa, mas a gente também precisa cuidar de quem faz a coisa acontecer.
dentro da nossa empresa, que são os colaboradores. E quando você olha para o perfil comportamental, você está fazendo justamente esse processo. Eu sou suspeita em dizer, sou apaixonada, trabalho aí já há tanto tempo, acredito muito no desenvolvimento humano, tanto é que na minha empresa, Uma Consultoria, o nosso slogan é qualificação que transforma pessoas e negócios. Legal. Porque quando você trata as pessoas, quando você dá qualificação para ela transforma também o negócio em qualquer meio onde ela estiver. E é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós colocamos todo o nosso conhecimento, todo o nosso esforço para ajudar. Porque a gente sabe que não é uma missão tão simples e tão fácil, mas ela é possível e quando ela acontece da forma correta, ela traz excelentes resultados. Então, assim, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer, sempre que for necessário, sempre que quiser, a gente está à disposição para conversar outras áreas também com do certeza, RH. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigado, Célia. Quando as pessoas mudam, o mundo muda à sua volta. Então, quando você muda, as pessoas estão mudando o mundo, estão mudando os negócios, estão mudando a cidade. Por isso que eu acredito tanto na capacitação, nos treinamentos, no desenvolvimento pessoal. Eu falo que existe um Rony antes dos treinamentos e um Rony depois. E não o Rony como treinador, mas do Rony que treinou, que participou. Até hoje eu treino, todos os anos eu faço outros treinamentos, estou indo buscar capacitação. Por quê? Porque meu mundo mudou totalmente quando eu entendi o poder, né, da capacitação e do treinamento, do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento gerencial. Então, isso é muito importante. Então, eu quero poder ajudar você, eu e meu time ajudar você, gestor, gestora, a ter uma empresa mais autossuficiente, mais lucrativa e você sair dessa loucura do operacional, tudo centralizado no você, microgerenciando tudo, pra você ir para uma posição que você merece, que é a posição estratégica, a posição que vai tomar as decisões do teu negócio, mas você vai ter um time performando, todo mundo feliz, pessoas certas, nos lugares certos. Então, muito obrigado para você que ficou até agora conosco aqui nesse episódio e eu espero você no próximo episódio que vai ser gravado daqui a alguns dias. Nós vamos falar sobre blindagem jurídica. Eu vou estar trazendo aqui mais uma parceira do Método Gen que também está gravando um treinamento, né, para você poder ter acesso sobre blindagem jurídica. Então, obrigado pela sua presença aqui conosco de forma virtual, pela sua audiência. Que Deus te abençoe sempre e se Ele assim nos permitir, nos vemos no próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Fechou!